Olá, gente, tudo em paz, tudo bem? Vamos iniciar então mais um Arte e Militância, esse programa que tem o propósito de trazer aqui, revelar a história de vida de uma pessoa que tem uma trajetória envolvida com a produção cultural cearense, essa grande teia, né? Tecida por múltiplos agentes. E hoje eu vou trazer aqui uma amiga, uma pessoa que eu conheço há décadas, e que é dramaturga, diretora teatral, é atriz, é produtora e se aperfeiçoou na área de gestão cultural. Estou falando de Selma Santiago. Olha aí, Selminha Santiago, Selminha, né, que a gente chama também, tem esse nome assim, esse diminutivo afetivo. Selma, muito obrigado pela sua presença. Primeiro, quero agradecer você ter se disponibilizado a vir aqui no Arte e Militância. Agradeço, né? Um programa super importante para a gente, para a nossa memória, para a valorização das pessoas que trabalham nesse campo cultural, que tem sua vida atravessada por essa cidade, por esse estado, por tudo que acontece no nosso país. Obrigada, gratidão. Não, que é isso, já que começa agradeço. agradecendo Selma, também. A gente, Selma, tem dificuldade aqui quando a gente vai pesquisar, né, fazer a pesquisa, a pessoa já, todo mundo aqui já começa formado, já começa com mestrado, com doutorado, ninguém acha a história de vida, sabe? E eu priorizo muito isso. Então, eu queria que você falasse, eu sei que você é fortalezense, nasceu aí por volta de meados da década de 60. Eu queria que você falasse dos seus familiares, como é que foi esse seu nascedouro, e do seu núcleo familiar ali, né, para a gente ir lhe conhecendo. É interessante, né? É tão bom rememorar, eu estava falando aqui antes de começar, viu, gente? Que como é bom a gente ter um momento onde a gente pode rememorar a vida da gente, né? Eu venho de uma família que o pai e a mãe são de Russas. E aí eu vou começar pelo meu avô, viu? Vou começar pelas nossas raízes, né? Pelos meus avós. Os avós são muito importantes na vida da gente, né? Inclusive, tem um espetáculo do Grupo Bagaceira, chamado Interior, que eu recomendo a todas as pessoas assistirem, que é lindo, que ele mostra como a importância dos avós nos constroem, como a gente é construção, às vezes mais dos avós do que dos pais, se a gente conviver com os avós. Então, meu avô, no distrito de Araújo, em Russas... Por parte de pai ou mãe? Por parte de pai, o pai do meu pai. O vovô Joel, ele era um político, ele era vereador, e ele ajudava todo mundo, time de futebol. Ele era um benfeitor local, no sentido de dinamizar todo mundo daquela região do distrito. Era família de agricultores, ele era agricultor, né? Mas ele era, tipo assim, uma liderança naquela comunidade. Local. Era um produtor, era uma liderança, né? Então, ele era seresteiro, tocava violão, adorava tocar violão, e a minha avó, a vovó moça, a única pessoa que tinha uma vovó moça era eu, né? Assim. Então, a vovó moça, ela gostava de músicas, então era uma família que tinha, ele sentava na calçada, contava histórias, então a gente pega muito dessa raiz, dessa identidade cultural, eu pego muito, como eu disse, dos meus avós, né? Como era o nome do distrito lá? Araújo, ficava em Russas. Distante da sede, mais ou menos? Distante da sede, acho que uns 15 quilômetros, eu não sei dizer exatamente. Era longe para mim, que eu era pequena, né? Sim. Hoje já acho mais perto, mas acho que é uns 15, 20 quilômetros, né? De Russas. E os avós, por parte de mãe, moravam na cidade. Meu avô tinha um quartinho que tinha aqueles tambor de madeira para vender farinha e tudo mais, né? E minha avó lia muito. A vovó tinha umas estantes com porta de vidro, com livros. Então, a vovó lia, e eu peguei toda essa coisa da literatura e ouvia repente no rádio. E eu adorava ficar com a vovó Dina. Era o vovô Aristides e a vovó Dina por parte de mãe. Então, eu peguei muito dela essa coisa também de gostar da nossa cultura, de gostar da literatura, né? Ou seja, já vem do sangue, né? Esse embrião, né? Embrião aí. Vem no nosso DNA. Mas você nasceu na sede. Seus pais moravam na sede. Aí os meus pais se casaram e vieram para Fortaleza. Ah, vieram direto do distrito para Fortaleza. Eles se casaram em Russas e vieram morar aqui. Eu acho que eles moraram um pouco tempo lá em Russas, com o meu avô Joel, no Araújo, no distrito Araújo, e depois vieram para cá, porque o papai ingressou no Exército. Entendi. Soldado do Exército, né? E aí eu tive uma família de pai
militar, papai foi cabo do Exército, era o Cabo Cruz, festeiro, brincalhão, Que maravilha. gostava de Nelson Gonçalves, gostava Nós de tivemos música. outro cabo, nós tivemos entrevistando um cabo aqui, Foi? Cabo Vieira, sabe quem é? O Chico Pessoa. O Chico Pessoa é cabo? É, Cabo Vieira. Cabo Vieira. E ele contou as histórias dele aqui. Não, do essa Exército. história de quartel, o papai contava. O papai era um militar que não queria que nem um filho fosse militar. O Vieira também era uma graça Ele lá. dizia, não, nem deixou nem um filho ser. E a mamãe estudou, virou contadora, entrou no concurso da Petrobras, aí virou contador, virou uma profissional lá. Ou seja, eu sou filha de 2 funcionários públicos, porém os 2 muito musicais. A mamãe lia muito, o papai e também escutava muita música. O papai era seresta, boemia, brega. A mamãe era música clássica, Maísa. Então, sabe, teve um combo bem interessante bem. dentro de casa. E aí você nasceu já em Fortaleza e com outros irmãos? Como foi? Ou você... Pronto, eu nasci em 1965, esse ano, 2025 que estamos, eu completo 60 anos, graças a Deus, Completou ou não vai completar? Completei agora, dia Completou, né? 1º de abril. Já está aniversariando, Danilo. Nós É, eu estamos tô aí no ainda- abril, vai ver 2 semanas, né? Vamos cantar um parabéns. Tô pra na você. vibe, tô na vibe. E aí, você foi a primeira filha? Não, aí tivemos, o papai e a mamãe tiveram 2 filhas, a Sheila e a Sônia, que são mais velhas, eu, Selma, e depois de mim 2 homens, o Sérgio e o Silvio. Ah, Eu 5. sou a do meio. 5 filhos. Como era o nome das meninas? Sheila, que é da área da saúde, trabalha na Secretaria de Saúde, e a Sônia, que é funcionária pública também, trabalha na prefeitura, mas canta, é uma boa cantora. A mamãe era cantora, só para falar da mamãe. A mamãe cantava serestas. Ah, A mamãe cantava. qual era o nome dela, Selma? Hã? O nome da sua mãe como? Osmarina. Osmarina o quê? Dona Osmarina, é conhecida. De quê? Sobrenome? Osmarina Santiago. Santiago. E o pai? Raimundo Lima Cruz, seu Cruz. Seu Cabo Cruz. Sai daí. O Cabo Cruz. Olha aí, pronto, Aí olha é que sua coisa mais família, linda. né? Aí estão todo mundo aí, né? Não, aí a Sheila Falta- de cabelo comprido, a Sônia, essa que está segurando a japonesinha, eu estou segurando esse bichinho aí embaixo, que eu não sei o que é, e esse do meio é o Sérgio, o Silvio ainda não tinha nascido. O Silvio nasceu 10 anos depois. Então, o Serginho aí... E é tudo com essa, é por quê? Pois é, coisa da moda, né, da época. Tudo com S. Seu pai gosta do S, né? Família do S. A família do S. E aí você qual é dessas aí? Eu sou a que está olhando para o lado, segurando um Bambi. O que é? Eu não sei que bichinho é esse que eu estou segurando, não. Embaixo ali na direita, embaixo, né? isso. Eu sou essa que está embaixo. Que legal, Esses né? olhos Vocês moravam arregalados. aonde nesse período aí de infância? Isso daí, olha aí, Praia de Iracema. A gente morava na Praia de Iracema. Isso daí eu estudava no Instituto Presidente Kennedy, na Dona Quininha. Eu segurando o Globo, né, desfile de Qual 7 era a de rua que você setembro. morava lá? Rua Padre Justino, quase esquina com a João Cordeiro. A Padre Justino, onde... Teve uma época que teve um bloco de carnaval que saiu de lá, que era bem em frente à casa que a gente... Padre Justino fica em que altura, mais ou A menos? Padre da João Justino você vai descendo a João Cordeiro, atravessa Monsenhor Tabosa, tem uma ruazinha, que é a atual, não sei o que lá, Sei. e a segunda já é a Padre Já Justino. é lá embaixo, depois da Monsenhor Tabosa, já chegando na É praia. a segunda depois da Monsenhor Tabosa. Já chegando na praia, lá na Eu boca ia da pra praia. Eu né? aprendi a nadar lá na praia de Iracema. Ali, descia ali a Praia do Descia. Peixe, que chamava Peixe na sua época, depois entrava para o Estoril à esquerda. Não, a gente descia, ainda tinha o Lido, ainda tinha o descia ali. Lido, a praia ainda tinha aqueles blocos de cimento, não sei se você chegou a conhecer aquilo Aí ia para as tudo. piscininhas do Estoril, As piscininhas do Estoril, né? estava à esquerda. Então era naquela praia que a gente Praia do Peixe, cresceu. Iracema. Então você cresceu ali com essa sua família aí, seus Com irmãos, essas sua referências mãe, lá na todas, Praia de Iracema ali. Isso. A gente morou Estudando nessa escola. Olha aí, o Danilo aí, ó. Esse Rapaz, menino, Danilo ele é rápido, Rapaz, ele é Danilo ótimo. está mostrando aí, para quem não conhece Fortaleza, aí, ó. Cadê Danilo? Ali Essa na ruazinha, ó. Azul, essa ruazinha azul que eu morava. Danilo está inspirado hoje, hein? Gostei. Foi atrás dele. Mas tu não achou o Araújo lá do... Daqui Mas tu a não achou o pouco, daqui a Araújo de pouco. Rússia. O distrito de Araújo. Não, meu afinadorzinho, deixa ele, depois eu pego. Agora eu vou pedir o distrito de Araújo. Mas é mais interessante como tudo isso influencia na vida da gente, né? Como Você é da cultura da praia, então. da cultura da Queria praia. dizer isso, mais ou menos, como isso, esse ambiente de praia lhe marcou.
ambiente de praia me marcou. Minhas irmãs conheciam o Dilson Pinheiro, andava muito lá. Tinha uma galera que andava, que vem da praia de Iracema, que as minhas irmãs, que eram mais velhas do que eu, eram amigas. Então, eu era molecota, mas eu via o povo lá, né? Ali. Então, a gente tem essa raiz. Aí depois a gente se mudou, quando eu tinha 15 anos, a gente se mudou para a cidade dos funcionários. Ah, entendi. Talvez eu tenha sido seu colega de banho de praia, porque é o seguinte, até eu nasci na Tenente Benévolo, em 63. Aí até os 7 anos, até 70, eu morei ali perto do Mercado dos Peões, da Tenente Benévolo, onde depois morou o Aldir, Felix Rosenberg, morou naquele núcleo ali. E meu pai levava para as piscininhas e tal. Depois eu me mudei para o Zé Valta, aí eu virei o interiorano do Zé Valta, foi onde eu me apaixonei por tudo, pela natureza, pela lagoa, pelo rio. Então talvez eu tivesse aí 7 anos, você tinha 5. A gente se cruzou ali na praia. A gente se cruzou lá na praia. Na infância, com certeza. Nas boinhas, as boias, que os pais da gente levavam as boias. Tinha de umas bolas. cavalinho, né, aquelas coisas. Eu tenho umas fotos com essas boias. Aí, mas até os 15 anos você já estava estudando aonde? Antes de se mudar lá Pronto, pra... aí quando entrei no mundo da arte, exatamente quando a gente mudou para o Lago Jacareí, que é lá no Cambeba, Mas até né? os 15 anos você não estava estudando? Não, até os 15 terminou anos... o primeiro grau maior aonde? Primeiro grau maior é o que mesmo? É a oitava série. Então, termina pronto, com 14, é isso. 15. 15. Então, 15 anos. A gente foi morar lá no Lago Jacareí, e aí a mamãe matriculou a gente no colégio da Senec, chamado Júlia Jorge. Ah, não! Eu estudei no Júlia Jorge ainda na Praia de Iracema. Eu pegava aquele Antônio Bezerra. Ia lá pro Júlia. Era Antônio Bezerra Mucuripe. Não, eu estudei no Júlia Jorge. O primeiro grau maior, de que era quinta a oitava série. Isso, da quinta a oitava série. Estudei lá. Até 80, por aí. Lá foi interessante, era um colégio grande, muito bom, o colégio da Senec. Muita gente passa aqui e diz que tinha arte, tinha música. Muita gente diz que até que tinha grupo de teatro, de música. A banda do Júlia Jorge, eu me lembro que tinham 2 melhores bandas de colégio aqui em Fortaleza. Era a banda do Colégio Pia Marta e a banda do Júlia Jorge. Eu me lembro. Aí eu disse, vou estudar música. Lá no colégio. Lá vai eu, estudar música. Aí passei 1 ano estudando partitura e nada de pegar no instrumento. Aí eu disse, rapaz, esse negócio só estudando partitura era muito chato. Aí começou o teatro, aí eu debandei para o teatro. Lá na escola? Eu queria era fazer na escola. Né? Mas foi muito engraçado, porque eu queria tocar. Tem amigos dessa época, você lembra? Do que depois você Jorge, se reencontrou, não, viraram do teatro? Porque eu fiquei lá até a 8ª série, aí eu fui para o João Pontes, que era um colégio da Senec, atrás do Colégio Cearense, ali perto da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Já morando lá no... Continuando morando lá no Lago Jacareí, lá no Cambeba. Aí você foi para Jacareí e vinha todo dia estudar ali, perto do Parque das Crianças. Exatamente. Aí lá eu tenho amigos até hoje, né? No Lago Jacareí. É perto do lago ali mesmo? É no lago mesmo, é 2 ruazinhas acima do lago. Que a gente vai a pé para o lago. É no lago mesmo, não tinha nada. O lago só tinha... E essa mudança, porque foi assim, sair? Porque foi? Em casa grande, família grande. O papai dizia que os filhos estavam crescendo, que a Praia de Iracema era um ambiente muito boêmio. Ele dizia isso. Eu não quero que vocês cresçam O Cabo, aqui, como é o nome? não. O Cabo, né? Cabo Cruz. O Cabo era o mais boêmio de todo mundo. O Cabo Cruz tirou todo mundo da boemia da Praia de Iracema, viu, pra mim? Esse negócio que é essas meninas aqui, por causa de menina, 15, 17, 18, 19 anos. É a negada das bandas de música, de pavinação. Vamos lá pro Jacareí, que é mais calmo. Eu desconfio que foi a mamãe que tirou o papai de lá. Também, né? Foi tudo junto. Foi um combo. Disse assim, rapaz, esse negócio aqui na praia não dá certo, não. Levar essas meninas lá pro Jacareí. Aí fomos lá pro interior, só tinha cavalo tomando banho naquele lago. Hoje é super turístico. É verdade. Não, hoje é ainda moram lá, seus pais ainda têm a casa lá, ficaram lá, morando lá? Estou morando na casa dela, que ela partiu há 3 anos. Ontem fez 3 anos que ela foi embora e eu estou na casa dela. E seu pai continua? O papai já tinha ido há 10 anos atrás. Quando fez 10 anos... Ele esperou 10 anos por ela. Aí, 10 anos depois, ela foi. Você foi para casa lá, essa sua casa da adolescência. Estou na casa lá até a gente resolver o que é que vai fazer. Fez a mudança exatamente de cultural isso. de lá, né? De urbano. Hoje é bastante urbano, né? De quando você chegou Hoje lá. é super urbano, é um lugar muito tranquilo. Nossa, o Lago Jacareí parece um oásis dentro de Fortaleza, sabe? Assim, é tranquilo, os carros dormem no meio da rua. Eu passo com a cachorrinha 11 horas da noite, tranquilamente, na rua. Vou saber é um ambiente tranquilo, é um lugar muito tranquilo. É longe do centro, realmente.
para quem tem vida muito para o lado do centro da cidade, é mais distante. É periferia, né? É outra periferia também. Mas é bem tranquilo lá. É bom Selminha, aí você disse que lá começou o seu movimento no teatro? Aí no João Pontes. Aí no João Pontes foi o curso de teatro que era dado, a mesma professora de teatro, Júlia Jorge, era do João Pontes, Cristina Franciscucci. Minha mestra, minha guru, né? Minha griot. Olha, Cristina Franciscucci era professora de teatro. E aí eu comecei a fazer teatro. Cristina hoje... Ela tem a Trupe do Riso, que é um grupo. Ela está em Fortaleza? Não, ela está em Fortaleza, mora na Isaac Meyer, perto da Receita Federal. Tá já há muitos anos, né? Faz tempo que ela mora lá, me encontrei com ela um dia vila, desses. Não é uma vila, eu acho que é tipo uma vilinha assim. Tá numa vida tranquila, mas ela mantém o grupo de Klaus em hospital. Inclusive, eu acho que foi o primeiro trabalho de risoterapia, podemos dizer assim, aqui de Fortaleza, da Trupe do Riso. Então, ela tem esse trabalho, eu até fiz parte da Trupe do Riso. Tem a palhaça chamada doutora Micura, que resolve problemas de coração. Ela é uma cardiologista do amor, né? Que maravilha, palhaça. A doutora Micura. Tem foto aí da Micura aí, será, Danilo? Tem foto da Micura e tem uma foto de palhaço que estão com um jaleco, nessa parte artística, né? Tem uma foto artística que eu estou de jaleco, é a doutora Micura. E o Danilo vai achar lá, quer dizer que... Olha aí, cadê a doutora? Não, essa daí é outra história. Ela está com o jaleco branco, está com o jaleco, numa pasta chamada Artistas. Arte, né? Aí você conseguiu, encontrou Franciscucci no colégio. Encontrei Franciscucci no colégio. Ela ali aqui, doutora Micura. Olha aí. Eu, doutora Micura e o Ronaldo Agostinho de Souza, aí também. Não lembro o nome do médico do Ronaldo, mas eu era doutora Micura. Doutora japonesa de origem, né, nipônica, dá para anotar aí. Que legal, né? Isso aí deve ser 80 e pouco, né? Isso daí foi muito emocionante esse trabalho, viu? Assim, como é importante esse trabalho que a gente faz nos hospitais, porque a gente consegue mudar o ambiente, né? A gente consegue fazer uma intervenção positiva, não só com os pacientes, nem só com criança. Eu, inclusive, achava mais legal a reação dos adultos do que das crianças, sabia? Porque os adultos, eles se transformam em crianças quando entram também palhaço. vivendo um momento de tensão, né? Acompanhantes, e a equipe também, a equipe do hospital também sente um momento de relaxamento geral, né? Aí mas me diga uma coisa, voltando lá para o encontro, aí você começa a fazer teatro na escola, no grupo da escola. Começa a fazer teatro no Colégio João Pontes, com Cristina Franciscucci e 1980, André Lopes. 80, por aí. 81. 81. Massa. E André Lopes. O André fazia a parte musical e a Cristina a parte teatral. A Cristina é uma atriz formada, né? Fez A Gota d'Água no Rio de Janeiro, aquela ela já chegou clássica. Aqui, que ela morou fora, já chegou aqui formada, né? Isso. Cristina, então, a gente montou, inclusive aqui nesse espaço que a gente está gravando, a gente ensaiou o primeiro espetáculo da gente, que nós estreamos no Teatro Universitário, chamado Alegria, a Cidade da Rapaziada, um texto do André Lopes. Nós ensaiamos aqui nesse espaço, aqui na Avenida da Universidade. Que a gente chamava, e que você hoje disse onde é, no Casarão. Era o mais Casarão. Antigo, viu? Dani disse que vem para cá, para o Casarão Democrático. Eu digo, na sede do PT estadual, né? É no Casarão Democrático? Eu digo, É no Casarão Democrático. Era no Casarão que a gente ensaiava, tinha um jazz mineiro bem aqui, né? Acho que ainda tem um jazz mineiro, eu vi um pouquinho do jazz. Tem uma castanhola agora, né? Acho que só não, ficou tem essa castanhola já tinha, mas o jazz mineiro está bem aqui. Na frente, esse jazz mineiro já tinha. Então, a gente estreou esse espetáculo no Teatro Você veio Universitário. ensaiar aqui? Ensaiava aqui. Tem uma foto aí também, que é uma foto bem antiga, preto e branco, de um grupo, tem até um grupo cantando e um grupo atuando. Assim, é uma foto só no Teatro Universitário, que é a Alegria, a Cidade da Rapaziada, que foi o meu primeiro espetáculo de teatro. Essa peça estreou em 1981 no Teatro Universitário. Por aí, 81, 80. 81 ou 82. 81, eu acho 82 no Teatro Universitário. Quem era o elenco? Você, o André, a Franciscucci, quem mais? E a gente mesclava... Você se lembra do restante do elenco? Lembro. O Roberto tocava, não lembro o sobrenome dele. O Roberto tinha um grupo musical e o grupo teatral. E o João Pontes e o Júlia Jorge montaram o mesmo espetáculo.
Quando era a apresentação, pronto, está aí, ó. Quando era a apresentação do grupo do Júlia Jorge, os atores subiam no palco. Quando era a apresentação do grupo do João Pontes, a gente cantava. Eu estou sentada, cantando ao lado do Carlos Ategnan, que está com violão, o Vladimir já está aí, um mais magro, e o Roberto de braços cruzados. E no palco está minha amiga Rosângela. Somos amigos até hoje. Ah, né? que maravilha. Somos amigos Você até foi hoje. buscar essa foto. Isso é palco Teatro Universitário? Isso é teatro universitário. Antes da reforma, ainda bem. É, com certeza, né? Palcozinho ainda. Teatro universitário. 1980. Alegria, Cidade da Rapaziada, texto de... Estou vendo seu cabelo ali, você com aquele cabelão, sempre um cabelo cheio, né? Tá ali de perfil, né? Esse cabelão aqui todo. Legal. E aí você já estava terminando o 2º grau por aí. Aí a gente continuou fazendo espetáculos de teatro, terminei o 2º grau em 83. 81, 82, 83. Pronto. Aí vim fazer o curso de arte dramática, né? Tu já veio fazer o curso de arte? Por quê? Assim, queria já seguir Porque no eu queria teatro? ser artista. Não queria nem fazer vestibular. Vestibular, para que vestibular? Eu quero ser artista. Né? E eu cantava, né? Que eu cantava e atuava. Aí vim fazer o curso de arte dramática. Toque uma música que você cantava nessa época. Ah, meu Deus do céu. O negócio é lembrar das letras, que a pessoa. Mas eu canto. Se canta? precisar, a gente Vamos canta. cantar já já. Vamos pegar aqui uma Vamos música que pegar você uma cante. Eu não letra. sei tocar muita coisa dos outros, não, mas um Fagner, assim, vai Não, dar mas pra guiar um pouquinho das uma besteiras. sua que eu acho linda. Eu tenho uma memória muito... Lua, é isso? Sim. Espaçonave brejeira. Me dê a letra que a gente canta aqui Letra de agora. Mourão, Danilo. Eu procuro aí Mourão já já e eu acho seu tom. Sim, aí você Uma disse, que a Aparecida Silvino gravou, que eu rapaz, acho o Caminho de linda. Luz, né? Não? Caminho de Luz é uma coisa linda demais. É, o Caminho de É Luz, desafio, mas eu canto. Ah, vamos já Gosto já de fazer dançar, essa me dá a letra que eu experiência aqui, canto viu, aí. Flamir? Bora. É isso, Selminha. Aí tu vai Aí fazer pronto, o CAD. aí eu fiz o CAD, né? E apareceu um projeto chamado Ópera Nordestina. Você lembra? Não, nós Projeto temos aqui referência dela. Paula Abel do Nascimento, professor Isaíra, Tarcísio Zé de Lima. A parte musical é do Tarcísio, o libreto é do Oswaldo Barroso. E Eugênio. E Eugênio, né? Eugênio Leandro Libreto, também. texto Eugênio Oswald, músicas Isso. Tarcísio Zé de Lima, Isaíra, toda a parte coral, de regência e tal, não sei o quê. exatamente. Um povo bom demais. Ave Maria, foi uma das maiores experiências que eu tive. Ganhei um livro da Ópera Nordestina. Eu não sei quem me deu para os meus acervos da música cearense. É desse tamanho, Danilo. E dessa grossura aqui. É mesmo? Eu tenho O livro o livro das do- partituras. Você tem? da Ópera Nordestina. Que Tem, riqueza. Alguém fez, não sei o quê. Só que chegou nas minhas mãos, quando eu vejo uma coisa Arrasou. assim, eu peço, sabe? Porque como eu tenho esse trabalho de juntar discos e livros sobre a música cearense, essa coisa da ópera nordestina, não sei como, alguém, não sei de onde, mas está, assim, olha, incrível, todas as partituras. Hoje, uma grande batalhadora que ainda batalha para que isso aconteça é a Regiane Reinaldo. Ela é uma pessoa que sempre está legal. falando, um dia nós vamos montar essa ópera. Porque é uma história atemporal. É a história de Moacir, né? É uma adaptação da história, Moacir das história, Sete nosso Mortes, nascimento né? antropológico, né? É. Então, mas a ópera, né, acho que você sabe, foi um projeto que formou. A ópera era uma escola. Não aconteceu, não houve a montagem, né, por uma questão financeira mesmo. E aí aí foi quando começaram os cursos do Instituto Dragão do Mar. O antigo Instituto Você terminou o Dragão do CAD em Mar. 87? O CAD, eu saí do CAD para entrar na ópera, que era incompatível. Você não terminou o CAD. Não terminei o Aí CAD. saiu para entrar na ópera. Para entrar E na nesse ópera. período da sua primeira viagem, que eu me lembrei aqui que a gente fez uma viagem Sim, pro aí Congresso estudei da já. UNE. Não, Que ano aí enquanto foi, hein? isso eu estudava Tem foto aí? Eu estudava na Unifor, que foi a gente exatamente através da Unifor. Aí eu entrei no vestibular, viu, meu povo? A mamãe fez minha inscrição. E o Cabo eu Cruz. entrei. E o Cabo Cruz, você faz esse negócio de teatro. Tirei essa menina da Praia de Iracema, ela foi pro teatro, mas Aí Vamos resolver lá na isso. Unifor a gente começou a fazer Sociologia você faz. sociologia, eu fiz ciências sociais, participava do coral com a professora Dalva Estela Que também, maravilha, né? E o Guaraci foi montar um espetáculo lá para o DCE, que era uma homenagem à Patativa da Saré. E nós tivemos a honra, né, de ir para o primeiro congresso de arte e cultura da UNE depois da redemocratização. Foi o primeiro, foi em Niterói. Niterói, que nós fomos juntos, né? Nós fomos juntos, dentro do mesmo ônibus. Ônibus, olha aí. Achou o que, Danilo? A letra, né? Já tá. Letra de Mourão. Sim, aí você foi, nessa viagem, você foi como atriz do espetáculo.
Fui. Era eu, o Milvando. Quem mais, meu Deus? O Milvando era meu colega de colégio. Aí devia colégio ser não, de bairro. 85, 84, viu? Eu lembro, Pingo, não sei se você lembra, que durante a viagem foi anunciado aquele congelamento. Tu lembra disso? A gente estava dentro do ônibus. Plano Collor, que ano foi? 80, Plano Collor. 80. Plano Collor. Eu sei que o meu... Foi no dia, a gente estava dentro do ônibus. A gente estava dentro do ônibus. Prendeu o dinheiro que a gente não tinha. A gente só mais não afetou a vida da gente, a gente não tinha dinheiro. Eu tinha uma poupança que eu estava dando dinheiro como professor para fazer meu disco. Então você lembra disso, então? Pronto. Pois, meu amigo, foi dentro do antes ônibus. de 86, porque o meu disco que eu fiz em 86 deve ter sido 84. 84, né? Fomos para o Teatro da UF, fiz, né? UF, Teatro da Universidade Federal Fluminense. Foi, exatamente. Foi em Niterói o encontro. Foi, tocava lá. Exatamente. Não sei não, só sei que a gente fez essa viagem. É antes, Danilo. É 90? A gente fez isso. Sei que a gente estava dentro do ônibus quando isso aconteceu. Pegaram o dinheiro. Foi 90. Primeiro Congresso de Arte e Cultura da Uni. Foi isso daí. Então, eu tenho certificado, lá deve ter a data. Rapaz, né? é organizada mesmo, não tenho nada. Não, mas porque, né, a pessoa, filha de contadora, tinha que ser organizada. Um dia desses, o Zé Cabaleiro veio aqui fazer um show, depois ele perguntou pro pessoal do Luz da Aldeia se eu estava lá, porque eu ia tocar, porque ele disse que eu toquei num congresso desse lá, ele viu que eu já tocava violão, não sei o quê. Depois eu nem encontrei com ele mais. Mas eu me lembro dessa viagem, desse comprometimento nosso lá. Eu conheci muita gente do DCE da UF, fiquei amigo lá do pessoal. Até hoje, Xandoca, que depois veio morar aqui, com o Rômulo, da Rádio Universitária. Ficou muito amigo da Tete. Eu não lembro se o Lindenberg Faria já era de movimento lá, porque acho que foi na época que ele era de movimento. Estava talvez começando. Presidente da Uni, né? Acho era da Uni. Era da Uni o congresso. O encontro era da Uni. Foi o primeiro né? congresso, né? De arte, né? Exatamente. Tu tem esse certificado? Tem aí nos documentos que tu trouxe? Não, está no meu Google Drive. Olha aí, mas no Google Drive da mulher. Não está nessa pasta aí não, mas está em outro lugar. Mas tu aguardou isso? Tinha esse certificado? Né? Tinha. Tinha certificado, deve ter também. Deve estar aí tu voltou, terminou Sociologia. Aí pronto, terminei. Não, na verdade eu não terminei, eu abandonei Sociologia porque era caro, era Unifor. A Unifor era caro, né, amigo? Eu sei. Então eu disse, não, vou tentar na Federal. Aí fiz vestibular para a Federal. Também não deu certo, tinha que trabalhar, só tinha de dia. Trabalhava com teatro ou começou a trabalhar com outras coisas? Eu entrei num concurso da Petrobras, eu era telefonista. Eu fui telefonista na Petrobras. Aí não dava certo, porque a Federal era só de dia. Eu me lembro que na época eu ficava chateada, dizia, poxa vida, só estuda na Federal que não precisa trabalhar. Porque eu precisava trabalhar, né? Aí lá abandonei de novo. Aí depois fiz vestibular de novo na Unifor, disse, vou terminar essa faculdade. Eu demorei, viu? Eu queria ser artista, eu não queria... Ela brigava com esses cursos demais, né? Brigou com o CAD, depois brigou com a Unifor, depois brigou com a Federal, depois voltou para brigar de novo com a Unifor. Quando eu era pequena, eu queria ser aeromoça, só para viver viajando. Não queria, mas terminou, finalmente. Terminei, consegui terminar. E trabalhando como telefonista e fazendo teatro ao mesmo tempo, exatamente. Nas horas? Quais são os grupos que você... Trabalhando como telefonista... E fazendo o CAD eu era telefonista. Não, o CAD, eu já era telefonista, que eu entrei com 18 anos lá. Já era telefonista, estudava no Unifor, já era telefonista. Esses estudos todos, em 91, eu fui presidente da Federação Estadual de Teatro Amador, eu era telefonista. Era legal porque eu trabalhava 6 horas na Petrobras e tinha tempo para ter uma vida independente. Eu sei. Quando você... Então, você foi na primeira diretoria da festa da Federação de Teatro Amador, foi você? Ou você foi já? Não. A festa ela tem uma história longa. Isso, Zé Carlos Matos e tudo mais. Né? Não, antes de mim era a Betânia Montenegro. Eu conheci esse movimento todo da Federação em 1989, que todo ano tinha a Mostra Estadual de Teatro Amador. E em 89, se não me engano, foi 89... foi em Aracati. Então, lá em Aracati... Você foi com algum espetáculo, lembra? Eu fui com o coral da Unifor. Eu não fui com nenhum espetáculo teatral, fui com o coral. Mas aí, porque eu ainda não era muito do movimento. Como eu não terminei o CAD, eu não entrei no movimento teatral de cara. Eu fazia umas coisas esporádicas, teatro na Petrobras. Eu fazia muito teatro na Petrobras. A gente tinha um grupo de teatro lá, que legal. Você dirigido. Para onde ia, levava sua arte, né? Não tinha jeito, nasceu com essa natureza, né?
E aí nós estamos em 90. Aí você, em 90 Isso. você está na Petrobras, está ainda como ainda telefonista lá, está Aham. fazendo teatro, está na festa, vai ser presidente da festa em que Aí ano? pronto, aí teve, logo depois da gestão da Betânia, que era professora do CAD, né? Aí eu fui eleita num congresso que teve em Russas, acho que foi em 90, né? E fiquei em 90 a 91 como presidente da Tem Federação alguma Estadual de coisa, Teatro alguma foto Amador. aí, Danilo? Não, Da não tenho festa? nenhuma foto. Quem era a diretoria da festa nesse período? Eu, essa primeira diretoria, Silvia Moura, todos trabalham na área cultural hoje. O Henrique que é do ICA hoje, né, o Henrique Rocha, e tinha uma quarta pessoa. Mas eu era anarquista, eu sou anarquista. Então, eu queria uma diretoria horizontal, eu não queria, era presidente, mas era presidente no nome, né? Então, esse negócio anarquista, às vezes dá certo, às vezes não dá, sabe? Pois é, né? Eu sei bem como é isso. Pois é. Aí a gente fazia uma gestão bem aberta, bem, né? Mas no final deu certo. A gente realizou a mostra estadual de 1991 em Caucaia, que foi maravilhosa, e aí foi eleita outra diretoria que Era seguiu bianual a adiante. diretoria, era 2 Era. anos. E aí essa mostra, todos os espetáculos do Ceará participavam. Participava. A Mostra Estadual de Teatro Amador era um marco. Era... Quantas edições essa mostra teve? Que ano começou? Você lembra? Não, não sei, porque quando eu entrei já tinha. A sua foi qual? Mas a numerologia? minha, acho que foi a 11ª, era anual. Eu sei, a 11ª mostra. Acho que foi a 11ª mostra, se não me engano. Eu acho que ela existiu até a 13ª, 14ª. Até porque a federação, os grupos teatrais entraram num outro patamar de organização, não sei se melhor, se pior, mas não tinha mais os coletivos, entendeu? A gente entrou num ritmo muito individual, do movimento muito individualizado. Para mim, isso não é positivo. Depois voltou para o movimento de teatro de grupo. Então, digamos que de Mas 80 a 95, tivemos aí umas 13, Uhum. 15, eu estou só arredondando um pouco. A 95, a sua foi em 93, 92, teve mais 3, acabou em 95 essa mostra, que durou uns 15 anos, mais ou menos. Eu estou só adaptando. Não foi tão assim sistemático, porque teve algumas pausas. Mas deve ter terminado por aí. Teve pausa aí, teve período que ficou sem ninguém, entendeu? Eu não vou dar um pulo, não, mas em 2000 eu sou presidente de novo, reativando a federação. Agora como a gente está na cronologia, acontecem algumas coisas, mas houve pausa. Então, pois é bom, importante essa cronologia, até porque nesse período de 90 a 2000 você vai fazer o Dragão do Mar, né? De 90, aí pronto, em 90 eu começo ainda trabalhando na Petrobras, sempre trabalhando na Petrobras, até 95 eu trabalhei. Acho que até 95 eu trabalhei na Petrobras. 97, até 97 eu trabalhei na Petrobras. Então, aí eu fui fazendo teatro, comecei a fazer esse teatro mais profissional. Eu chamava de amador, mas a gente já era profissional, né? Que foi com o Edgar Castro, um paraense que chegou aqui em Fortaleza, revolucionando, né? Ele montou um espetáculo fantástico chamado A Coisa Estranha. Deve ter aí foto, né? Não tenho fotos. Pesquisa aí, Danilo, não tenho fotos da Coisa Estranha. Ele montou e você participou como atriz. Participei como atriz. Isso em 90 e pouco, 90, final da década de 90. Final da década de 90. Final não, meio da década de 90. Meio da década de 93. Aí foi isso. Agora eu vou ser profissional do teatro, saiu da Petrobras. Aí eu continuei, né, nessa história de fazer as duas coisas, porque eu tinha que me manter, tinha que ganhar dinheiro. Então, tinha o meu emprego lá, né? Então, não podia largar o emprego, né? Então, eu tinha um emprego e fazia teatro, e depois eu fui dirigida pelo Arthur Guedes, aí tem foto, no Alto de Inês Pereira. Né? Do Grupo Raça, Do Grupo Raça. Eu acho que tem foto da Coisa Estranha também aí no arquivo, onde eu estou bebendo um chá com a Ana Marlene. Eu bebendo Marlene, chá. figuraça. Isso é da Coisa Estranha. Você perguntou se tinha? Tem. Pois é, então você ficou aí, participava de vários grupos de teatro, fazia sempre como atriz? Como atriz. Até então eu não era diretora, né? Até então eu não tinha ainda inventado de dirigir. E que ano você entra lá no curso de direção? Você fez primeiro dramaturgia ou direção? Primeiro foi dramaturgia. Primeiro eu fiz dramaturgia.
Mas eu tive umas experiências de direção que aí eu via o teatro que a gente fazia. O Bruno Correia Lima era o diretor do teatro lá da Petrobras. Então, era um teatro assim, que falava sobre qualidade total, Ele, a menina Aureci, era? A Aureci, que está em São Paulo, minha amiga. Então, rapaz, vou mandar um abraço para a Aureci aqui, porque todo o programa ela comenta. Ela assiste lá em São Paulo. Que então maravilha, pronto, viu, fulana? A Aureci conhece um monte de gente que eu estou falando aqui, né? Então, o Bruno Correia Lima dirigia, então eu fui convidada para dirigir um grupo da SEMEC, que era uma empresa de transformadores. Então, foi a primeira vez que eu inventei de dirigir. Aí eu comecei a dirigir e escrever. Na verdade, eu comecei a dirigir e escrever nesse teatro mais voltado para comunicação, né? Então, trabalhei uns 3 anos lá dirigindo. Hoje tem um ator que é um humorista que ele originou o trabalho de teatro fazendo na SEMEC, né? Que é o Palhaço Macarrão. Eu sei quem é. Sabe quem é? Conheço. O Macarrão começou a fazer teatro comigo, né? Lá no SEMEC. Na SEMEC, era, exatamente. E lá você começou a escrever os textos. Aí eu escrevi os textos e dirigia lá, né? E, enquanto isso, eu fazia teatro, aí fiz A Coisa Estranha, do Edgar Castro. Você encontrou uma foto que eu estou bebendo, eu e uma outra atriz em cena. A gente está fazendo... Marlene, grande figura. Ana Marlene, grande atriz, indicada. Pronto, a coisa... eu não estou com a xícara, não, mas é eu e Ana Marlene. Isso era na Coisa Estranha, espetáculo da Edgar Castro. Aí já é um filme. Aí Que filme era esse? Esse filme aí é O Casamento, direção de Clébio Ribeiro. Né? Eu fiz esse personagem. Pronto, essa cena é muito legal. Aí nós bebemos um chá e ficamos loucas. Que peça é essa aí? A Coisa Estranha, é a direção de Edgar Castro, eu e Ana Marlene. Vocês estavam bebendo A Coisa Estranha aí? Talvez. Mas, para quem não sabe, a Ana Marlene foi indicada a melhor atriz no Prêmio Shell esse ano, né? Não recebeu, mas foi indicada. Que maravilha, Ana Marlene. Minha colega, começamos juntos na escola técnica, fazer teatro. Eu fazia música lá do Grupo Mandacaru e ela fazia os teatros. Literalmente juntos ali. Só que o meu negócio já era música, né? No grupo da escola técnica, em 79, 80, 81. Grande atriz, grande diretora da Trupe Acaba de Chegar, Ana Marlene. Rapaz, vou trazer a Ana Marlene aqui. Tem uma lembrança, né? Cada o Shell e ela participa desses filmes todos. É aquela, Danilo, daquela cena do Todd, famosa cena do Todd, né? Menino, vem tomar o Todd. Aí, a Ana Marlene. Isso é caldo de feijão. É caldo de feijão, né? Ana Marlene, me manda o telefone dela, eu acho que eu estou sem o telefone dela, vou ver se traga. Com certeza. Você manda, Ana Marlene, figura. Sim, Selma. Aí, né, fizemos isso, depois veio o Arthur Guedes, grande Arthur Guedes, meu patrono na Academia Cearense de Teatro. Teve o Coral da Petrobras também, né? O Coral da Petrobras, eu participei do Coral da Petrobras, direção de Poti Fontinelli, grande Poti. Você era do teatro, do coral, gente, sempre levando o coral. Essa imagem é ótima, isso a gente está na plataforma, meu amigo. É minha mãe aí, a mamãe está de verde, bem aqui, ó, nesse cantinho. Identificou, foi, Dani? Só pelo... É a mamãe, essa de verde, e eu de cabelinho curtinho lá atrás, tá vendo? E o Poti ali. Isso é na plataforma da Petrobras? Isso é numa plataforma, meu amigo, numa plataforma. Moraes, querido amigo. O Paulinho, que é professor de dança de salão, aquele que está perto da plataforma, de cabelo curtinho, lá atrás. Hoje é professor de dança de salão. Todos os queridos amigos, a gente circulou o Brasil com esse coral. Você tá gravamos lá atrás, CD. Aí a gente gravando CD. Nesse dia a gente estava gravando CD. A Jaqueline, que é a grande regente, ali atrás também. Sei quem é a Jaqueline. Sabe quem é a Jaqueline? Mandou sardinha, o Poti, né? A mamãe. A Socorro, tá, essa sentada de blusa azul, que é companheira do Poti. Hoje é a regente do coral do Natal de Luz. Né? Que maravilha. Então, pessoas que continuam nessa vida de musical. E aí é outro coral. A gente, na campanha do Petróleo é Nosso, ensaiando para cantar para o presidente Lula. Eu dei uma camisa para o presidente Lula, daquelas caravanas da cidadania, legal, que ele veio, né? Tem até uma foto minha dando a camiseta para o presidente Lula. Pai. Eu tive essa honra de dar essa camiseta para ele na época. Isso é lá na Petrobras, isso é a gente ensaiando. A gente chegou, eu estava com o cabelão ali, ó, lá atrás. A gente chegou a ter um espaço de exposições lá na Petrobras.
A gente chegou a fazer Tradicional beca de coral. uma sala de coral, uma sala de teatro. Nós fizemos um trabalho muito legal. Era naquela lá. sede ali, próxima à Praia do Futuro, era? Como é que é? É naquela sede próxima à Praia do Futuro? Exatamente. Olha aí, esse Olha é o meu aí, ó. momento com o nosso presidente. Legal. Oh, né? alegria, gente. Eu tenho a maior Pega honra. essa camisa Eu quero aí. repetir Que essa ano foto. foi isso aí? Rapaz, 80 e... 90 e tanto. Não, foi 95, deve ter sido. Maravilha. Campanha do Petróleo é nosso. Grande companheiro, Lula. É isso Então, aí, desse coral, a gente circulou. E lá, na Petrobras, eu coordenei atividades culturais. Aí eu comecei a virar gestora. Comecei a virar gestora, produtora, num fato. Eu estava cantando num coral da Petrobras. Cantando, né? Artista, né? Quando me veio à mente, será que a Kombi já chegou? Aí, nessa hora, eu disse, rapaz, não dá para ser artista e produtora na mesma hora, não. Será que a Kombi já chegou? Não, aí já Nessa estava hora, preocupado eu com a saí- produção. eu saí daquele dia dizendo assim, gente, como é que eu posso ser produtora e artista? Atrapalha mesmo, né? E aí eu disse, vou estudar mais sobre produção cultural. E aí foi quando começou uma transição, e também os grupos de teatro não tinham produtor, e eu tinha que produzir. O Alto de Inês Pereira, dirigido pelo Arthur Guedes, que eu fiz parte, com o Dodô Mourão, o Marcos Amaral, o Gonçalves e a Silvana Salles, eu que produzi. Era atriz e produzia. Né? Como eu disse, assim, a necessidade que leva a gente para o campo da produção, a necessidade que leva a gente... Aí o tempo vai fazendo a Precariedade ali gente... dos grupos, você sentindo Isso. essa necessidade e tomando a frente Tomando a na frente. resolução das questões, né? Na paralela, fui entrando nos colégios. Entrando no colégio de direção. Pois é, e que ano você entra para fazer Em 96, dramaturgia? o Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria Audiovisual do Ceará, era esse o nome. Não é o Instituto Dragão do Mar que existe hoje. Acabou, esse acabou, né? Esse era um projeto financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Então, ele tinha recursos federais que financiavam as ações. Ele foi inaugurado em agosto de 1996. A querida Elisa Guinter, né, que foi gestora do Teatro de Alencar, ela era coordenadora dos cursos de produção cultural, de gestão cultural. Tinha um programa de gestão cultural, ela era coordenadora. Ele foi inaugurado em agosto, numa sexta-feira. No sábado de manhã, eu não era professora, mas eu estava dando aula lá em Guaramiranga de produção cultural. Ela me ensinou a ser professora de produção cultural, me ensinou a fazer um plano de aula, me ensinou tudo. Eu aprendi muito com a Elisa. Na gestão cultural e produção, aprendi muito com a Elisa. A Elisa é uma mestra. É uma mestra, sabe, né? É uma mestra. Sabe tudo. Passou por vários espaços. Hoje está com o trabalho dela belíssimo lá na fundação, né? Que ela tem um bloco de carnaval, Ela tem escola do carnaval, né? Agora ela Muito no lindo Arte o trabalho dela. aprovada no projeto Arte, né? Escola. E aí eu comecei a dar aulas de produção. Na paralela, eu fazia o curso de aluna no colégio de dramaturgia. Porque eu digo assim, vou dar aula. Aí foi quando eu saí da Petrobras. Eu pedi demissão, porque eu já fazia tanta coisa fora daquele ambiente da Petrobras, e já fazia 12 anos que eu estava lá, 13 anos, sei lá, que eu estava lá, que eu fiz eu tomei essa atitude que meus pais quase me mataram, né? Mas eu disse, não se arrependerão, não vou me arrepender. Não, vou sair, vou para o mercado informal da cultura. Foi. Aí eu entrei no mercado em 2000, informal. mais ou menos. 99, para dizer a verdade. Foi 99. Foi 99, eu saí da Petrobras. Né? 97, 96, eu não decoro muito data, não. Eu sei, mas é por aí. Pela por aí. cronologia, estamos chegando em 2000. Por aí, que você está nos isso. fazendo os cursos, você está já produzindo, e você sai de agora eu vou ser uma autônoma, vou ser uma... Autônoma. Aí, uma gestora, uma produtora, uma atriz, você vai... Aí, fazendo o colégio de dramaturgia, a Elisa foi chamada para dirigir o Teatro Zé de Alencar. Aí ela me indicou para eu ser a coordenadora dos cursos de gestão do Instituto Dragão do Mar. Aí eu, muito bem, vamos pegar. A Ariano não diz não, né? Aceito o desafio. Aí eu fui coordenadora dos cursos de gestão cultural. Seu primeiro trabalho de gestão formal foi esse no Dragão?
Foi na Petrobras, porque eu fiz a gestão lá das atividades. Eu sei, mas artísticas. assim, fora da gestão Petrobras. mesmo, assim, fora da Petrobras foi Que esse. ano foi esse curso que você foi para lá? No Dragão? Foi 97, 98. Foi quando a Elisa foi para. Aí você foi gerir esses cursos de gestão. De gestão. Aí era pelo Ceará inteiro, né? A gente tinha cursos de gestão. Nós formamos muitas pessoas que hoje estão, que são secretários municipais de cultura, que a gente encontra por aí. Todos foram alunos do Instituto Dragão do Mar, dos cursos de gestão cultural, que era pelo Ceará inteiro, curso de introdução à produção cultural, políticas culturais, de introdução ao estudo da cultura, animação cultural. Tinha toda uma grade de cursos feita pelo professor Fred Barbosa, pela Elisa, pelo Frederico Barbosa e a Elisa, que foi cumprido, né, até o Instituto acabar o financiamento, que, na verdade, o que aconteceu com o Instituto Dragão do Mar foi que o FAT deixou de inserir recursos. Né? Muita gente não sabe disso. Acha que ele foi extinto por vontade. Não foi. Realmente foi inanição. E não teve como vir de outra fonte? Não, porque ele era um colégio que tinha uma alta qualidade nos professores. Eu sei. Né? Eram professores, aqui, os melhores nomes. Aí ele ia baixar... Aí, Erei passou aqui e disse que era Boal, Zé Celso, o padrão era... Só grandes profissionais produção cultural, teatral, aqui. dramaturgia. Do cinema. Do cinema, do teatro. Aí, quando houve essa queda total nos recursos, porque foi tipo assim, não tem mais dinheiro. Foi como cortar a transfusão de sangue, entendeu? Eu sei. Foi isso que aconteceu. Teve algumas manifestações nessa época de tentar manter alguma coisa? Esse período, eu não acompanhei muito. Eu sei disso porque eu fiquei nele durante um tempo, depois eu saí, mas eu acho que tentaram Rouanet, tentaram lei federal, mas era muito difícil. Esse organismo institucional acabou, o CNPJ acabou, esse que você acabou de dizer. Não tinha CNPJ. Como era o nome lá? Instituto Dragão do Mar de Arte e Indústria Audiovisual do Ceará. Não tinha CNPJ, era um projeto. Um projeto do Dragão do Mar. Era da Secult. Não, o Instituto Dragão do Mar não existia. Eu sei. O IACC, Instituto de Arte e Cultura do Ceará, que depois virou Instituto Dragão do Mar, a primeira OS de Cultura do Brasil, né? Ela nasceu depois. Então, esse era um projeto da Secretaria de Cultura financiado pelo FAT. Que acontecia no Espaço do Dragão. Não, o Dragão também não existia. Não existia ainda. Chama Dragão do Mar, foi uma das primeiras ideias. Mas funcionava fisicamente onde? A gente ficava na Oswaldo Cruz, perto da TV Verdes Mares. Fisicamente, era uma sede, ficava lá na Oswaldo Cruz, um prédio da TVC, se não me engano. Lá que acontecia os cursos de dramaturgia, de direção. Não, dramaturgia acontecia no MIS, do direção teatral, que eu fiz também, acontecia no Teatro Zé de Alencar. Então, os cursos eles eram espalhados. A sede era lá, agora a sede burocrática. A sede era lá. Quem que dirigia tudo isso? Foi o Paulo Linhares, no começo? O Paulo Linhares era o mentor, né, um dos mentores, mas a Beth Jaguaribe dirigia os cursos básicos. Aquele cineasta... Nós estamos falando de que ano mesmo? Como? Nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando de 96, 97, 98, 99. Acho que durou uns 4 anos. Essa experiência desse projeto chamado Instituto Dragão do Mar. Se não me engano, 2000, acho que foi quando ele não continuou. Se não me engano, tá? Era aquele grande cineasta, esqueci o nome dele, mas... Orlando Senna, exatamente, e um outro cineasta maravilhoso, que eu não estou me recordando. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque todas as pessoas do teatro, porque como esse programa ele é de várias linguagens, todas as pessoas de teatro que vieram aqui, ou quase todas, recentemente, a Fabíola Liper, a Ere Aquino, e mais para trás um pouco, a Silvia Moura e outros, todos fizeram referência a esse momento áureo da formação no universo do teatro aqui no Ceará. Esse projeto de plantar essas sementes com boas sementes, né, com sementes de qualidade, podemos dizer assim, que era um projeto que veio da cabeça do Paulo Linhares, e que foi executado por essa equipe enorme, ele rendeu frutos. Eu sou o resultado dessa semente. Várias pessoas são resultado dessa semente. O próprio Grupo Bagaceira fez parte da última turma do Colégio de Direção Teatral. O grupo inteiro estava dentro do Colégio de Direção. O Colégio de Direção Teatral ele era extenso,
Ele era Isso eram denso. muitas horas, 2.000 horas, era 2 anos. Rapaz, podia ser. a gente estudava de 18 às 22 horas, de segunda a sexta, e no sábado o dia inteiro. A gente não tinha que fazer mais nada na vida, era só isso. Durante 2 anos. E você fez 2 cursos Eu lá. fiz dramaturgia, E direção. exatamente, e fiz direção. Depois que eu terminei a dramaturgia, eu entrei na segunda turma da direção teatral. Maravilha. Você estava ali já. Eu queria Mas- aproveitar, né? Aproveitar. Mas já estava na gestão também, E trabalhando. também né? estava. E de dia eu trabalhava coordenando os cursos de gestão cultural. Coordenava e saía para fazer essa coisa. É, Então né? vamos chegar aqui. Como a gente, Tocava o piano, carregava o piano. como a gente tenta aqui construir uma. Tem foto sua lá da gestão aí, dos cursos? Você Não, eu colocou não alguma acho que coisa? eu não coloquei nessa área de gestão aí. Não, tem da época do Estudo Dragão do Mar, tem uma foto que eu. A gente não tirava muita foto, ou eu não tinha essas fotos. É, 2000, aí o celular vai chegar em 2005, Não tinha celular 2006. ainda. Quando chega o celular, que a gente começa a ter 2005, foto, 2006. Até 2000 era difícil, não era, Danilo? Ainda? Então, nós vamos chegar aqui, como a gente tenta construir uma linha cronológica, né? né, Aham. da sua vida, e você morava onde nesse período aí de 2000? Ah, 2000? meu amigo, aí eu fui Fortaleza itinerante. É outro projeto. Fortaleza Aí já é itinerante. outro projeto, É né? outro projeto. Mas a melhor coisa de você mudar de muitas casas é porque você revê tudo que você acumula e que você se acumula e se desfaz. Eu gosto de mudar de casas. Eu sou Áries com Gêmeos. Então, a mudança e o movimento do fogo, né, o fogo do Áries e o ar dos Gêmeos geram mudança. Então, eu gosto, assim, a mudança é o que me mantém viva. Eu gosto muito do espírito Você da andava mudança. mudando um pouco de casa, não morava com seus pais, não morava sozinho. Não, aí eu já morava só. Morava no Edson Queiroz, ali atrás do Dendê. Depois fui morar... Não, eu morei na Cidade 2000, morei na Duque de Caxias, já perto do Sesc, morei lá atrás do Dendê, no Edson Queiroz. Depois fui morar na Bárbara de Alencar, lá no Jardim da Bárbara, da Sandra Nascimento, onde era o Boca de Forno, um bar muito legal. Eu Hoje sei, tem umas sei. casas maravilhosas. Então, eu morei lá algumas vezes, morei na Nogueira Scioli, morei na João Gentil, morei na Gentilândia, tive Identifica, essa né? honra. Você era Selma itinerante mesmo. Tive a honra de Paulo. morar na João Gentil. Nossa, foi um Legal. período muito bom. Morei na Vila do Sereno, que é ali perto do Derte. Também no Zé Bonifácio, né? Morei onde mais, meu Deus do céu? Morei por trás do palácio da prefeitura, naquela ruazinha de trás, Ali perto da Secutifó. perto da antiga Secutifó. Ultimamente morei na Nogueira, depois morei na Até Nogueira voltar Scioli. para o Largo Jacareí, você rodou. Aí rodei tudo isso. Você conhece a cidade. Conheço Fortaleza, conheço Você é Fortaleza. E trabalhei também, né? Porque lógico. circulei Fortaleza. Porque é o seguinte, nós estamos tentando construir essa linha, nós estamos no ano 2000, né? Há 25 anos atrás, a gente acha que é pouco, mas é muito, né? É, tempo pra Muita caramba. coisa você fez. Então, 2000, como é que começa a sua trajetória? Você vai para onde? Você começa, digamos, de 2000 para cá, se dedicar mais à gestão e um pouco menos no Exatamente. teatro. Mesmo tendo feito dramaturgia, não escreve, não passa... Se dedica mais à gestão? Como é isso? Aí eu fundo um grupo, Ronaldo Agostinho, a gente funda um grupo chamado Que História é Essa? Um grupo de teatro de fatos históricos. Exatamente, 97, 2000. Inclusive, a fundação no nosso CNPJ é 2001. Aí eu escrevo e dirijo esquetes que contam fatos da história do Ceará. E isso eu escrevi vários textos. De lá para cá, tenho escrito alguns textos, dei uma pausa. Mas, ano passado, eu escrevi um sobre a Festa dos Caboclos da Parangaba. E a gente montou, ano passado, Ronaldo dirigiu, eu escrevi, Do e a gente Arronches. montou a Festa de Arronches, Arronches, exatamente. do Arronches. A gente contou um fato histórico, né? Então, mantém ainda isso, né? Eu escrevi alguns textos teatrais dentro do projeto, escrevi um espetáculo infantil chamado... Tem foto aí desse grupo? Tem alguma fotos, coisa? temos essas fotos. Esse grupo até... existiu até que ano? O Que História é Essa? Ele existe até hoje. Então é um grupo que você mantém. Agora não é criou. um grupo, a gente forma elencos. Ah, sim, Não você é tem. teatro de grupo. A gente escreve... Você monta a peça, chama vai isso. produzindo. E o Ronaldo dirige também. E Ronaldo, você eu e o produz Ronaldo o dirigimos. grupo. Ainda. Nós dois. Quando Como sou é eu o que Ronaldo? monto... Qual é o Ronaldo? Porque são Ronaldo muitos Ronaldos. Eu sei qual é o Agostinho. Ronaldo, aquele que... É, O baixinho, né? não é muito baixinho, Será? não, mas... Não sei, não, porque são não. tantos Ronaldos nessa produção, eu conheço. Mas tem aí Mostra a umas foto dele fotos aí. do Índio Iracema, tem umas fotos mais históricas aí.
que é exatamente do Que História é Essa, né? Você vê fotos onde eu não estou, que aí são só os atores que vão aparecer. Legal. Onde Aí você cria esse grupo numa a gente necessidade de cria criar seus textos históricos, fazer as enquetes. Vai participar do Festival de Sketches. Festival de Sketches. A gente ganhou, inclusive, a gente ganhou o melhor conjunto cênico com um sketch de O Guarani, com a Maria Castro, com o... Acho que era o João... Não era o João Andirá. Hoje o João Andirá... Quantos espetáculos você montou já com esse grupo aí de sketch? Quantos sketches históricos você já Mais escreveu? de 15. Eu já escrevi mais de 20 textos teatrais. Então... Mas desse tema mais histórico, são uns 15. Não, de histórico deve ser uns 10. Quais? Lembra de alguns? Diga aí. Vamos Os lá. caboclos. Não, nós temos a Festa da Parangaba, né? Nós temos... isso daí é o bode ioiô, não, o Dragão da Liberdade. Esse daí é o Dragão da Ronaldo Agostinho, esse que está de azul. Pronto. O Thales Valério, esse sem camisa, e a Maria Castro, ela fez Bárbara de Alencar. Né? Eu juntava 3 personagens e montava. Aí temos outro também, se puder passar aí, né? Desses que imagens que eu não estou. Onde eu não estiver, Que História é Essa? Aí a gente montou esse daí, que é o do Dragão da Liberdade, falando da história do Dragão do Mar. A gente montou o Bode Ioiô, né, a história do Bode Ioiô. A gente montou... a gente fez a adaptação de Iracema, fez a adaptação de O Guarani, a gente fez o Rosto Hermoso. Aí. Isso daí foi do Que História é Essa? Mas não é histórico. Isso daí é... Pronto, isso daí é Iracema. A gente fez uma adaptação Esses de textos Iracema. foram publicados? Eles estão em algum lugar, para quem quiser Esse é o Bode Ioiô, nosso Bode Ioiô aí, como era bonitinho ele. Olha aí, me diga uma coisa, esses seus textos estão publicados, estão disponíveis não, eu penso em algum até canto, em em publicar PDF? um dia. Padaria Espiritual aí. Como é que tem uma unidade temática, seria interessante, né? Para a escola e tal. Eu penso esse em caráter publicar. De formação, né? Porque são esquetes, podem ser montados nas escolas. 30 minutos, até 20 e poucos minutos, né? E também teve o Rosto Hermoso, que é a história de Vicente Pinzon. Eu sei. E tenho intenção ainda de montar o Tribunal de Sangue, né? Tenho intenção ainda de montar a história do Jacaré. Tem um monte de história para contar. O Ceará é repleto de histórias que merecem se puder, serem a gente recontadas, monta. Né? E aí, você nesse 2000 foi para que gestão? Foi a sua época de Zé de Alencar? Aí vamos lá, né? Aí em 2000 retoma a Federação Estadual de Teatro Amador, que ela estava morta, né? Assim, tipo assim, inativa. E eu dizendo, gente, a gente não pode deixar o movimento e tal. Aí eu retomo com o Pedro Domingos e o Kleber Ribeiro. Aí a gente faz um trabalho muito legal, rearticula em todo o Ceará, cria articuladores. Foi no período do Festival de Acopiara e tudo mais, né? Foi os festivais no interior, a gente apoiava muito, a gente tinha representações regionais, conseguimos recursos do Ministério da Saúde e fizemos um projeto chamado Cenas em Celas Abertas, que era teatro nos presídios para a prevenção à AIDS, que era aquele período que tinha financiamento, né? Aí eu já era gestora, né? Que na Federação Estadual de Teatro eu já era gestora. Já estava na gestão. E também eu fiz a gestão de um projeto chamado Escola Ensina em Cena, pelo ISDS, que era com 50 escolas do estado do Ceará, montando grupos de teatro com a temática de prevenção à AIDS. Legal. Foi muito lindo esse trabalho. Do Mapurunga passava por aí? Os textos do Mapurunga. Alto da Camisinha. Textos do Mapurunga. Inclusive, uma foto que foi mostrada agora é do rapaz da Rabeca do Mapurunga, que eu adaptei e que eu fui atriz. Naquela foto eu estou como atriz. Pronto, aí a Maria Castro e eu era aquela de macacão. Né? Então a gente fez o Rapaz da Rabeca, circulamos, fomos para festival. Isso aí em que ano, esse Rapaz da Rabeca? Isso daí deve ter sido 2001, 2002, foi o período. Aí, até 2003, até 2004, houve esses financiamentos. E você estava aí até 2004 nesses projetos sociais nesses de projetos teatro, sociais. Nas escolas, no presídio. Exatamente. Frente da festa, 2 anos, e depois, 2005, aí, em 2004, me convidaram, eu era presidente da festa ainda, me convidaram para coordenar a área de teatro do Centro Dragão do Mar. Então, a gestão era o governo, a gestão da Cláudia, secretária, né? Cláudia Leitão. E o Dragão do Mar, a gente pensou, né? Aí foi criado um grupo de profissionais, o Ernesto coordenava a programação de dança, eu coordenava a programação de teatro, e, ao mesmo tempo, a gente coordenava a programação do centro, do espaço, como também a gente era como se fossem os responsáveis artísticos pelas linguagens da Secretaria de Cultura.
Então, foi nessa época que foi criado aqueles programas fixos no Dragão, as ruas do Dragão, etc. E tal. Alguns programas a gente criou, né? E eu fiquei lá até 2005, quando me convidaram para o Secult Itinerante, aquele projeto que circulou. Moças Barroso, fazendo mapeamento dos Aquele municípios, projeto implantando as gigantesco. secretarias para o sistema com a Cláudia Leitão, né? Exatamente, 2005. era um A projeto gestão aí do gigantesco. Gil, né? O Gil entrando no exatamente. governo Lula, implementando essa política de tentativa de criação do Sistema Nacional de Cultura. Aí, nessa foi muito época, importante esse momento aí, muita foi agitação, importantíssimo. E implantação do sistema, dos sistemas estaduais de cultura, né? Então, vocês conseguiram criar de 186 municípios, sei lá, 188, 185 fomos secretarias. A 184. Quase, 184. Né? Quase que eu acertei. Fomos a 184 municípios do Ceará, né? Eu fiquei uma parte do projeto, depois eu foquei em Fortaleza, e a Suzete Nunes me substituiu e coordenou o projeto no Estado, e eu apliquei o projeto. Por isso que eu digo que eu circulei em Fortaleza, que a gente fez o Secult nos bairros, que a gente circulou por toda a Fortaleza. Legal. Então, a gente tinha esse objetivo. O Secult Itinerante era Cultura em Movimento. Secult Itinerante, Cultura em Movimento, era esse nome. Ele tinha essa intenção. O braço político dele a intenção política era a visitação da secretária nas câmaras municipais, mobilizando prefeitos, vereadores para a implantação do Conselho, do Plano e do Fundo Municipal de Cultura, né? Que era para poder estarem estruturados para receber o Sistema Nacional de Cultura. Que, infelizmente, naquela época não veio, mas veio agora. Pois é, demorou. De alguma forma modificado, ainda não como lei, né, mas está chegando. Mas foram sementes que foram plantadas. Acho que essa luta aí, inclusive, né? essa luta do Gil, com os pontos de cultura, com toda essa articulação, isso aí foi essencial para que chegarmos onde chegamos hoje. Mas foi eu lembro-me, assim, não estava na gestão, mas sempre apoiei esse processo, porque esse processo sempre foi, para mim, o mais importante, né? Lá na ponta, chegar com recursos para dinamizar a ponta, os artistas, porque eu me identifico muito com esse fazer da ponta, né? Até hoje eu sou esse fazedor da ponta. E eu acho importante quando você tem políticas estruturantes. Essa foi uma política... a Cláudia fez muitas políticas estruturantes. E aí tinha a parte artística do projeto, que era exatamente eventos estruturantes nas regiões, né? E aí vem a Mostra Cariri, que já existia do SESC, aí vem os Mestres do Mundo, foi criado naquela época, Festival dos Inhamuns foi criado naquela época, alguns festivais foram criados, Música na Ibiapaba, esse se mantém até hoje, que foram criados naquela época, como eventos estruturantes regionais. Alguns não tiveram continuidade, né? Mas alguns tiveram e hoje são festivais de referência, né? Você estava aí e você sai daí para onde? Com o seu teatro, com a sua gestão? Não, aí nisso eu parei de fazer teatro, era isso que eu ia dizer. Porque não fazer teatro em que momento? Como é que dá, a pessoa consegue fazer? Que hora? Consegue, né? Virou gestora. Aí eu fiz uma especialização em gestão de produtos e serviços culturais que teve na UES. Teve uma turma de 2000 a 2002 trabalhando nisso e terminou em 2002. Aí, 2004, né? 2005, eu fui coordenar o Secult nos bairros, que aí a gente fez as mesmas coisas que a gente fazia no interior, a gente fazia aqui. E também o registro, que o Oswaldo Barroso fazia, levantamento. O mapeamento. Né? O mapeamento, né? E 2006 e 2007, eu fiquei... Não, aí eu fiquei até 2006... Em 2007, eu fui para a Espanha fazer mestrado. Aí eu saí de Fortaleza. Como é que foi essa ida? Como é que foi você estar lá? Como é que foi esse financiamento, viver lá? Financiamento? Pois é, como é que você tinha, como é que você vivia lá? Como é que foi você recebeu bolsa? Como é que você passou? Como é que você foi na coragem, né? Como é que foi essa sua coragem? É coragem, amiga, é um sonho. Uma amiga minha chegou para mim, um dia eu estava conversando, toda feliz. Eu realizei todos os meus sonhos da minha vida. Aí ela olhou para mim e disse, como assim você realizou tudo? Minha amiga Telinha, se você estiver assistindo, a culpa é sua, viu? Aí eu disse, realizei. Ela, não teve um sonho que você não realizou? Aí eu disse, tem um sonho, eu tenho vontade de fazer um mestrado fora. Pois vai atrás. Aí eu fui. Aí descobri que tinha um mestrado em gestão cultural em Barcelona. A Cláudia Leitão disse, vá para lá. Eu queria ir para a França. Ela, não, vá para Barcelona, que é mais parecido com a gente. E eu fui, me inscrevi, fui selecionada e fui. Eu não tinha bolsa, não tinha nada. Eu fui. Pegou a poupança? Não tinha tinha um pouco de dinheiro. E tinha uma casinha que eu tinha lá no Edson Queiroz, era um apartamento da Coab, que eu tinha, que eu vendi,
comprei uma casinha lá em Mulungu, meu sonho, meu chamego. Aquela coisa do cantinho. Aí fui para Barcelona. Lindo, maravilhoso, caro pra caramba. 2 anos. Resultado, vendi a casinha de Mulungu para pagar meu mestrado. O restante, vendeu foi tudo para fazer isso. Eu tive que vender, amigo. Como é que eu ia terminar o negócio vendeu de lá, foi? Rapaz. Não, o engraçado é que o povo vai para fora para ganhar dinheiro para ganhar aqui. O que era que eu fazia? Eu estudava lá. Quando dava férias, eu vinha para cá trabalhar para ganhar dinheiro, para estudar lá. Fazer os bicos aqui de Fazia, teatro. participava. Não, inventava um monte de coisa para fazer, para ganhar dinheiro, para viver lá. Então, assim, eu vivi 1 ano e meio lá. Né? Foi maravilhoso. Assim, a primeira vez que eu saí de Fortaleza, já com 42 anos. Então, para o exterior, no né? caso. Então, foi muito interessante, porque você vê o mundo por outra perspectiva. Foi só, né? Sozinha. Né? Sozinha. Eu fiquei na casa de uma amiga. Qual é o título do seu mestrado e qual é o trabalho final que você desenvolveu? O trabalho que eu fiz, aí eu publiquei um livro, eu estudei a gestão cultural gestão cultural de cidades para o desenvolvimento. Eu estudei Guaramiranga. Eu estudei o período... Tem aí o livro, tem a capa tem do livro, tem livro a capa do livro aí. Nas publicações tem a capa do livro. Então, eu publiquei esse livro, né? Você se baseou na experiência de Guaramiranga. Foi, eu pesquisei Guaramiranga. Aquele período em que houve um investimento maciço do prefeito, do Draulio, grande Draulio, né? Na época, o Humberto era secretário, a água tinha o Luciano, a Nilde. Tá aí, eu segurando o livrinho. Coisa mais linda, esse livro aí. Olha aí, a próxima. Esse livro, inclusive, ele está à venda. Se alguém quiser comprar, é só me procurar. Onde? Então, nós vamos já fazer o telefone logo. Bora. Vamos colocar o telefone aí. A gente, no aí. final, vai dizer o telefone. Você tem exemplares para vender. É importante isso aí para esses gestores cearenses, né? O pessoal entender como é que isso muda, né? Como as ações que foram feitas lá impactaram na mudança. Porque eu estudei os índices. Eu estudei o índice de desenvolvimento humano, eu estudei o índice educacional. Né? O tempo da sua pesquisa, qual é o tempo? O marco temporal, sim, de mil O marco temporal foi de 93 a 2000 e... Foi 15 anos, a 2018. Não, 2018 não. 2008. 2008. 93 a 2008. Foi, que exatamente 2007. 15 anos, foi isso mesmo. 15 anos, como é que essa política cultural impactou esse município em 15 anos? E também porque teve uma continuidade. Eu sei, impactou Depois houve mesmo. uma descontinuidade, mas naquele período... Nesse período impactou mesmo. Impactou. É impressionante como houve uma mudança na quantidade de pessoas que eram analfabetas e que passaram a ser alfabetizadas, como as pessoas da cidade se envolviam com atividades culturais. Eu apliquei pesquisa em todas as regiões do distrito, tive apoio do pessoal da água. Tá vendo aí, né, Danilo? Levar para Madalena, Danilo. Como é que é? Levar para Madalena, Danilo de Madalena. Pois é. Não, é muito importante. A teoria é municípios de pequeno porte, né, em desenvolvimento, né, eles podem apostar na cultura como estratégia de desenvolvimento. A cultura é uma estratégia de desenvolvimento. Essa é a teoria. E isso foi que eu consegui. E uma teoria averiguar. Que você certamente aplicou técnicas científicas para comprovar isso no seu livro. Já Exatamente. Está fazendo um trabalho científico. E aí você volta em que ano para o Ceará? Aí eu volto para cá em 2009. Né? Título de mestranda em Barcelona, isso? Pois como é que né? foi aqui? Como é que foi? Muda um pouco seu cachê? Muda um pouco o cachê, né? Como diz a história do Tom Jobim. Né? Pelo menos a experiência a gente ganha, né? Eu voltei, na verdade, em 2008, fiquei de julho de 2008, aí voltei para lá, passei alguns meses lá para finalizar, e fiquei aqui até julho de 2009. Nesse período, eu sou convidada a fazer parte da Secutifó que está sendo criada. Trabalhei com a Fátima Mesquita. Sei, daquela criação lá da Naquela criação, eu fiz parte daquela primeira equipe dela. 2008 para 2009. É porque 2005 a Luiziane é eleita, mas é só em 2008, Isso, 2009 que... 2008 para 2009. Então, eu trabalhei assessorando, trabalhei pouco tempo, acho que não foi nem um ano com a Fátima, quando eu vou para Brasília em julho de 2009. Aí eu vou para o Ministério da Cultura. Aí o negócio mas Pedro Domingos já estava lá? Não, a Pedro estava, mas eu fui... Você foi a primeira... Quem foi o primeiro cearense que chegou lá no Ministério? Foi o Pedro Domingos? Não, foi o Enilton. Pedro, Enilton, Fabiano é cearense, mas era meio cearense. Mas agora... Suzete.
Mas eu fui por persistência, não foi por chamar. Ninguém me chamou, não. Eu mandei um e-mail para a secretária lá, porque ela veio aqui apresentar o programa Mais Cultura. E eu estava de férias do mestrado. E eu vi, a Silvana Meirelles, né? E eu disse, gente, que programa legal esse Mais Cultura, eu quero trabalhar nele. Aí mandei alguns e-mails para ela. Olha, eu sou Selma Santiago, a gente se conheceu na época do Dragão. Quem se conheceu na época? A gente tinha um projeto chamado Dragões e Leões, tá? Que era Recife e Fortaleza. Ela era da Fundação Cultural de Pernambuco. E eu quero trabalhar aí contigo. Tal. E nada. Aí mandei outro e-mail. Olá, estou terminando meu mestrado. Volto ao Brasil não sei quando. Mandei uns 3 e-mails, nada de resposta. Aí disse, não vou mais mandar não, né? A mulher deve estar cansada. Aí eu recebo um dia um telefonema dela, dizendo, Selma, demora, a gente quer que você componha a equipe, sim. Então, você apresente dia tal, vamos conversar. Aí eu conversei com a Mônica Monteiro, querida amiga lá em Pernambuco, e assim eu fui para Brasília. Aí, quando eu cheguei lá, já tinha uma turma lá, né? Já tinha Suzete, já tinha Pedro, já tinha Fabiano, já tinha Newton. Então, me juntei com os cearenses que estavam lá, e lá eu coordenei o Microprojetos Mais Cultura. Aí, nas publicações, tem uma capa do livro. É a cultura. A gente fez uma publicação, A Cultura nas Mãos, se não me engano, é o título do Isso é 2010. Do livro. Isso 2009, 2010, Pleno vapor, 2011. Mais Cultura com o Sérgio Turino. Saiu essa... O Célio Turino, né? Aí, Célio Turino, eu peguei Célio Turino. 6 mil pontos de cultura no Brasil. Célio financiamento maravilhoso de 2009 Exatamente. a 2011. De 180 mil, 60 cada ano, custeio e coisa. Isso aí. Foi a implantação do Pontos de Cultura. Cara, eu acho esse programa aí maravilhoso. Eu acho. Inclusive, esse era o Microprojetos, o que eu fazia parte. Mas esse grande, nós fizemos. A Solar foi Ponte Cultura, de 2009 a 2011. Até hoje, a nossa máquina fotográfica, até hoje a Solar, a estruturação da Solar se dá a partir desse Ponto de Cultura. O Vamir foi nosso professor de artes plásticas no Ponto. A gente tinha 5 linguagens, porque esse programa realmente era um programa porque tinha custeio, tinha fomento. Então, mantinha, ajudava a manutenção. Potencialização, sabe? De verdade, demais, né? Demais. Aí foi incrível esse projeto Cultura Viva. E nesse período, no campo nacional, eu acho que eles tinham uma visão muito coerente em relação a essa perspectiva. Eu penso igualmente. Né? O Cultura Viva, o Mais Cultura, que era esse que tinha os microprojetos, que era também para apoiar. A gente teve microprojetos no semiárido, que essa é a publicação. A gente teve microprojetos no Amazonas, a gente teve microprojetos... Você participa desse livro, Francisco? dessa edição? Eu coordenava essa ação, participo desse livro. Novo livro, tão bonito. O livro é muito bonito, eu tenho até exemplares dele para E você viajava para essas regiões, para ver logo, ficava de Brasília? Os anos que eu trabalhei em Brasília, eu viajava toda semana. Que ano você ficou lá? Eu fiquei em Brasília de 2009 a 2015, começo de 2015. Que maravilha. 2009 a 2015, até metade do ano de 2015, né? Então, a gente viajava muito. 6 anos, muito tempo, né? Muito tempo. A gente ia para a ponta, né? O legal de trabalhar... Seus ministros, quem foram aí? Seus ministros? Juca? Eu peguei o Juca e peguei a Ana Buarque. Ana Buarque, de Holanda. Peguei o finalzinho da Ana Buarque de Holanda. Ainda peguei um pouquinho da Marta Suplicy também. Aí do nada, né? Você lá. Só não peguei o Gil, né? Já chegou já no Juca, né? O Gil, foi. E você morava lá em Brasília? Como é que foi a experiência lá, de morar em Brasília, lá esses anos? Eu fui muito feliz em Brasília. Nossa, adoro Brasília. Gosto muito de Brasília. Lá você não escreveu, não fez teatro, não, só gestão mesmo. Que era muito coisa tempo. Já. Lá né? que não tinha tempo. Mas frequentava os grupos lá, ia ver o Mapati, aquele grupo de teatro? Não, assistia, né? Eu assistia. Tem um grupo muito legal lá, o Mapati, né? Tem o Mapati, tem o grupo do Rodas, né? O Mapurunga fazia muita encomenda para o Mapati. Né? Eu musiquei 4 trabalhos do Mapurunga para o Mapati. Lá, né? Cantigas de Nascimento, Mágico Entre Nós, Alice e outro Durinha assim. Rapaz, 4, 5 textos musiquei, sei lá. Terminou com Piruá, em Volta dos Perus. Ele fazia o texto e eu fazia as músicas. Eles montaram lá grandes espetáculos. O Mapati é um grande grupo lá, né? Os grupos mais tradicionais. Tem outros grupos grandes também, mas eu não tinha tempo.
Na verdade, eu não Morava tinha com tempo. outros cearenses? Morava só? Morava com... Eu morava com... Primeiro morei com meus tios, depois morei só, depois arranjei um casamento. Eu fui feliz, eu fui Lá muito em Brasília. feliz em Brasília. Legal, eu fui bem legal, feliz. legal. Eu adorava a qualidade de vida lá, adorava sentir friozinho de noite. E produzindo. E vinha aqui muito, eu ficava sempre lá. Vinha de 3 em 3 meses, vinha para cá. Trabalhar, matar a saudade da mãe, do Vinha pai. trabalhar porque nós tínhamos esse projeto que ele tinha reuniões. Como é que é esse projeto Micro Experiência? Esse projeto ele era um projeto de financiamento de ações. E a ideia era financiar, por exemplo, no semiárido brasileiro eram 1.200 projetos. Na Amazônia, uma quantidade assim também. Projetos de pequeno porte. Não era de sustentabilidade, não. Era um financiamento pontual. Mas que fosse um financiamento, era sem prestação, praticamente sem prestação de contas. Era a prestação de contas da execução apenas. Eu sei. Era projetos que potencializassem. De informalidade, era mais grupos informais? Eram grupos pequenos. Era para os pequenos microprojetos mesmo. Legal. Ele teve uma longa vida, ele teve várias outras versões. Depois que eu saí de lá, ele teve uma continuidade e depois acabou, porque todo o Mais Cultura acabou. Né? Que foi uma descontinuidade impressionante. O Mais Cultura, ele tinha isso, ele tinha um programa que era de apoio ao artesanato. O Mais Cultura acabou em que gestão, exatamente? Eu acho que acabou, eu não posso falar com precisão, mas eu acho que acabou na gestão da Marta. Porque acabou-se o financiamento da Ana para a Marta, entendeu? Porque ele era um dinheiro que ia para os municípios. Ele era um dinheiro para o município, não, desculpa, que ia para a ponta. Que ia para a ponta, né? Aí eu não sei se acabou o dinheiro, no que aconteceu, mas, de fato, no governo Dilma aconteceram algumas descontinuidades. Né? E essa foi uma descontinuidade que aconteceu. Né? Foi uma pena, mas foi plantada muita semente, muitos microprojetos que a gente já teve um certo acompanhamento, se estruturaram depois como projetos, porque 15 mil reais numa cidade... Hoje não, que já tem esses recursos, PENAB, Paulo Gustavo, mas naquela época não tinha. Então, 15 mil reais chegando num grupo de iniciante, teatro, lá no assentamento, no assentamento, eles se estruturavam com 15 mil reais. Naquela época, dava para fazer alguma coisa, entendeu? Dava para você dar um... Você aprendeu muito, então, em Brasília também, em gestão, de política, de coisas. 6 anos. Trabalhava muito, todo dia de manhã tinha que ir, tarde, noite para o Ministério, na sede do Ministério, era? Trabalhava no Ministério e depois... Aí aconteceu um fato na minha vida, que eu tive câncer, né? Aí eu tive que tratar do câncer, vim aqui para Fortaleza, me tratei aqui, e quando eu voltei e foi quando houve essa descontinuidade, né? E aí a Cláudia Leitão começou a Secretaria de Economia Criativa. Aí ela me chamou para fazer parte da Secretaria de Economia Criativa, da equipe dela. Aqui? Lá em Brasília. Ela foi secretária de Economia Criativa. Eu sei. Ela implantou. E a gente coordenou uma ação lá chamada... Uma ação, não. Era um programa de formação. Era a coordenadoria de formação de competências para a economia criativa. Né? Então, a gente fez algumas articulações com algumas universidades, mas eu estava nessa função quando houve uma mudança e a secretaria passou... A Cláudia saiu. No que a Cláudia saiu, aí eu saí também e passei a ser consultora. Aí eu fui consultora da Unesco, para o Ministério da Cultura, porque ser consultor ganhava mais. Tá? Aí foi de forma independente, aí você funcionário ganhava você menos. Criou sua empresa. Não, você já tinha, não. Empresa Era pessoa física. Pessoa física. Aí eu fui consultora, fiz um trabalho... Lá em Brasília. Lá em Brasília, consultora para a Unesco, para o Ministério da Cultura. Aí eu fiz 2 trabalhos muito importantes. Eu fiz todo um estudo sobre o artesanato brasileiro. Hoje, o Plano Nacional de Artesanato ele é baseado em todo o trabalho que eu fiz enquanto consultora. O conceito de artesanato que tem lá no plano foi um conceito que eu desenvolvi a partir que eu estudei. O artesanato, quem são os agentes, quem ajuda, quem atrapalha, entendeu? Como é que se dá a questão do artesanato. E o outro foi Paulo... É muito vasto, né? Esse universo no Brasil todo, é doido, hein? Mas é muito parecido. O artesanato no Brasil inteiro, ele tem uma dificuldade diária de atuação. E isso é no Brasil inteiro. Em alguns estados, em alguns municípios, ele está na assistência social, em outros ele está na área do trabalho, em outros ele está na área do turismo, em outros ele está na área da cultura. Então, como ele não tem ele é muito transversal,
ele não tem uma pasta mãe, entendeu? Sim. Isso dificulta muito o artesanato brasileiro. Você vê que aqui no Ceará, na última conferência estadual de cultura, que aconteceu agora, mais recente, o pessoal do artesanato dizendo: nós queremos fazer parte das políticas da Secult. Só que ele sair não... do trabalho, do turismo, de todos esses Isso. cantos, assistência social. Aí tem os atravessadores e tem as feiras. Tem uma realidade Aí difícil. você se aprofunda aí durante 2 anos nesse trabalho. Eu me Aí aprofundei chega aí no nesse final trabalho. de 2015, quando vem para Fortaleza. Não, aí tive um outro trabalho, antes de vir para cá, né, que era muito importante, que foi sobre definição de polos criativos. O que são polos criativos? O que se define que é criativo, né? É só porque se junta um monte de gente que trabalha com arte é chamado de criativo? Não, tem que ter colaborativismo, tem que ter todas as questões. Eu também fiz esse trabalho, é um trabalho que eu não publiquei ainda, mas que eu é pretendo uma coisa um dia nova, publicar. recente. Né? Assim, esses conceitos são novos, né? Nesse E caso aí conceito, de polos criativos. exatamente. Né? Aí eu estava lá, né? Eu tinha acabado o trabalho do Polos Criativo, estava de produtora cultural. Em Brasília. Estava de produtora cultural do Festival Formosa Arte, que era no Céu da Cultura, né? Quando o Fabiano me telefona e me convida para vir para cá para dirigir o Teatro Zé de Alencar. Como é que eu vou? Claro que eu venho correndo, saltitante, feliz da vida. Um convite desse daí, cara. Em 2015. Oh, meu Deus, 2015. Aí, em 2015, eu chego aqui em maio e assumo o Teatro Zé de Alencar, né? Ainda sem entender, porque fazia quantos anos que eu estava fora, né? Assim, eu vinha visitar, mas viver, sentir a cidade, sentir o movimento. Um equipamento muito grande, um equipamento de muitas peculiaridades, dificuldades, sempre, né? As pessoas sempre... A pérola, sempre aquela pérola que a gente sempre considera que é uma pérola um pouco distante da importância que ela tem, né? Pois é. A magnitude que representa para a nossa... Eu senti isso quando eu cheguei, né? Eu senti... Isso é uma visão de fora, né, minha? Porque eu não sou gestor, mas os artistas, como a gente dialoga com a gestão, a gente sente essa dificuldade. Recentemente, ano passado, por exemplo, eu produzi o Fortaleza Instrumental lá, e tive que alugar um piano de 12 mil, porque os 2 pianos estão sem condições de uso no teatro. Estou sabendo. E pianos que são milionários, né? Patrimônios. Então, aí, mas assim, só para exemplificar, né? Aí eu senti isso. A gente sente quando vai lá que o som, a luz está boa, mas o som ainda é. Embora seja uma casa que nos recebe plenamente bem, as equipes do Zé de Alencar sempre nos receberam bem. É uma casa como afetiva. Hoje, São Luís, é uma casa como que São tem Luís afeto. sempre foi bem recebido por todas as gestões lá. A gente chega no camarim, as pessoas que a gente conhece estão lá, mas a gente sabe das dificuldades, né? De gestão daquele espaço. Aí você fica lá de 2015... Aí eu cheguei lá... Quando se depara com aquele prédiozão... Não, eu pensava que eu ia encontrar o Teatro Zé de Alencar vivo, pulsante, o teatro que eu conhecia, né? Mas ele estava... Ele tinha passado por uma obra, né? Estava bem, aparentemente ele estava bem, né? Mas com essas questões estruturais, som, luz, entendeu? E eu senti pouco movimento, né? E aí deu para eu fazer um trabalho. Eu fiz um trabalho lá de muita escuta. A gente criou um seminário chamado E Agora José, onde a gente fez algumas edições de escutas. Mais de 100 ideias foram apresentadas, transformei numa planilha de Excel, sentei com a equipe e disse: olha, nossa gestão vai ser pautada por isso daqui. Claro, com as diretrizes que vêm da Secretaria de Cultura. O Fabiano, o Guilherme era o secretário, né? Agradeço demais ao Guilherme Sampaio. O Fabiano era secretário adjunto, depois o Fabiano passou a ser secretário e a Suzete adjunta. Agradeço demais, porque eles me deram liberdade para fazer isso. Eu fiz uma gestão não colaborativa, mas participativa. Então, muito do que a gente fez no Teatro Zé de Alencar, 90% do que a gente fez foi pautado pelo que os agentes culturais que fazem aquele movimento propuseram. Porque, na verdade, um equipamento sem agente cultural não é nada. O equipamento sem quem produz cultura é só um equipamento, é só um prédio. Então, o que a gente pode fazer enquanto gestor cultural é ter essa relação de igual com os agentes culturais. Isso é uma coisa que eu falo muito. Não é contratante contratado, não é isso, esquece isso. Na verdade, um precisa do outro. O poder público precisa do agente cultural e o agente cultural precisa do poder público no sentido de que, para fazer a política cultural, precisa deles, né?
Então, a gente fez uma gestão assim, nós reabrimos a biblioteca, que estava fechada, nós reabrimos a galeria, que estava fechada, nós inauguramos o café, batizamos o Café Iracema, Legal. não tinha, fizemos Aquele cafezinho lá na aquele frente. café lá era só o balcão. A gente fez que a legal. parceria com o Três Corações, colocamos aquela decoração, fizemos tudo. Então, nós fizemos uma reforma do anexo. Então, foram 5 anos que eu passei lá. Você ficou 5 anos? Foram 5 anos, foi. Tempo bom, né? Fiz um relatório também, né? Eu gosto de fazer relatório. Publicar relatórios. Não, olha, é o seguinte, porque gestão tem que ter registro. Até para poder, quem entrar, não reinventar a roda. Porque acontece muito de alguém chegar depois da quem gestão... faz, de certa forma, está falando aqui, memória, né? É A memória, memória lá do e equipamento, é registro. né? A memória, o registro da memória do equipamento, de como É. ele funcionou, de como ele andou, o que, Pronto. que aconteceu Pois- e tal, para chegar... Você fez um relatório que é um livro Que é um livro também. e vai publicar. Está publicado. Ah, tem Tá? aí, Danilo? Tem Mostra a aí. capa dele também. Olha, que bom que você essa mulher... Que legal. Pai, você ficou 5 anos, eu devo ter passado lá, eu acho que eu fiz coisa lá na Com sua época. certeza. Todo ano eu Tem, faço coisa meu ali. amigo, tem Não, sim, todo ano eu perturbo aqui, ó. Todo mundo passou Todo ano eu por lá. Como eu gosto passou muito de por lá, fazer graças a espetáculos, Deus. eu faço uma... Tá aí, o relatório é esse daí. Ele está online também. Aquele do microprojetos, ele existe online. Está online, né? Esse Vamos daí saber tá quem online sabe, também, tá em acha onde PDF. esses... Acha. Palco de Todas as Artes. Era o nome da gestão da gente. Palco de Todas as Artes. Legal, 2015 a 2020. E É. você só dava tempo para você de lá, né? Porque aquela casa grande, Não, aquilo ali não deu funcionária... tempo de fazer muita coisa, não. Ali também eu não podia fazer teatro, não podia estudar. Né? Parei no mestrado. Disse assim, Ainda quero veio um fazer doutorado por aí. quero fazer um doutorado, mas não estava rolando. Quero dar aula, porque eu dava muita aula. Quando eu estava em Brasília, eu dava as aulas de gestão cultural. Mas esse período do Teatro Zé Alencar foi um período que eu me dediquei ao teatro mesmo. Né? Quando você entrou lá, quem saiu? Quem estava saindo? Quem tinha saído era a Isabel. Isabel. E Ela depois já quem fazia foi alguns pra lá? meses que ela tinha saído. E quando você saiu, quem foi que assumiu? O Pedro Domingos. Pedro Domingos, que Pedro também Domingos. é um doce, né? Pois é. Maravilhoso. Esteve aqui Aí- conosco no programa. Mas a gente conseguiu fazer uma coisa bacana lá, que foi E colocar... o Pedro ficou muito tempo, né? Ficou até recentemente. O Ficou Pedro- em é, o 2010 Pedro- a 2000, sei lá. O Pedro pegou a pandemia, que na verdade, eu saí em 2019, dezembro de 2019. Em 2020, quando o Pedro entrou, já foi pandemia. Ele já Você pegou o ficou teatro... até eu fiquei até perto da dezembro, porque o relatório é até 2018, porque é 4 anos de Não sei, gestão. mas você ficou... Né? Mas fiquei até dezembro de 2019. Aí tu saiu para onde, esse negócio? Aí Porque eu normalmente, saí- depois que vocês Não, começam aí essa eu dinâmica saí- Eu saí para cuidar da minha vida, né? aí, na pandemia. Na Só que eu pandemia... não sabia que tinha pandemia, né? Se eu soubesse, eu não tinha pedido demissão, né? Eu saí para cuidar da minha vida. Eu queria fazer doutorado, queria fazer essas coisas, mas aí chegou a pandemia, atravessou tudo. Janeiro, a pandemia chegou em março, você sem gestão, sem nada. Eu estava na Secult e tinha... Não, eu até que saí do Teatro de Alencar, aí fui para a Secult, que tinha uma ideia de implantar... A Luísa era secretária adjunta, na época, e me convidou para a gente implantar o Observatório de Políticas Culturais, que é mesmo nessa área da pesquisa que eu gosto também. Né? Mas aí veio a pandemia. Aí a pandemia, o projeto não foi adiante. Né? E aí eu fiquei em casa, né, estudando, dando aula online, apresentei uns projetos nesse edital, fiz um curso chamado Perifa, a Gestão Cultural na Periferia, onde a gente fez online, convidou vários gestores de... Isso como produtora. Isso como produtora independente, como Selma. Né? Selma. Como Selma. Mapa Cultural Selma Santiago. Mapa Cultural, isso como CPF Mapa mesmo. Cultural CPF. Quer dizer que foi assim que você sobreviveu à pandemia. Assim eu fui levando Morava a pandemia. onde nessa época? Aí eu dei entrada de novo, noutra casinha, no Minha Casa Minha Vida, lá na Cuidado que veio o na doutorado. Perimetral. Cuidado que veio o doutorado por aí. Não, aí eu estava lá na Perimetral, ali entre Janguruçu e Zé Walter, ali Eu naquela sei. Torre da Chesf ali. Eu sei. Tem os condomínios nas casinhas lá. É ali. Pronto, Eu é passei ali. por ali. Então, pronto, eu passei a pandemia lá, numa É casinha bom que tem daquelas. uns mares ali bem verde, uma área verde, umas lagoas Total, ali é bem massa distante, ali. né? É, eu Como é o gosto. nome desse bairro lá? Novo. É porque é novo, relativamente novo. Não, Sul lá, não é, lá né? exatamente. Onde eu morava, dependendo da correspondência, ou era Zé Walter, ou era Janguruçu, ainda tinha gente que dizia que era Passaré. Ou Porque São Cristóvão. É porque eu eu morava- sei exatamente onde Não, é não é, isso aí. não é
Não é São Cristóvão, não, era mais Janguruçu. É depois, porque Janguruçu é grande área, né? Aquela grande área ali, naquela o região Wilton ali. Matos trabalhava ali na Chessa, a gente conhece tudo ali. Eu cresci ali ali era andando ali, Zé tranquilo. Walter, né, minha área, eu cresci andando tomando banho naquelas lagoas ali, uma lagoa que tem do lado esquerdo, na Chessa, uma lagoazinha, a gente tomava banho lá. Aí você ficou a Lá é muito tranquilo. pandemia, Aí eu fiquei aquele estudando, período lá, trabalhando. estudando. Aí, em 2021, aí não aconteceu e eu fiquei escrevendo projetos e tudo mais, né? Para poder Lógico, dar né? aula e ganhar dinheiro, né? Sobreviver, né? Na sua área de Tentando gestão. doutorado, tentei na UES, mas isso tudo, lembrando que teve a pandemia no meio, né? Lógico, né? Aí teve o doutorado na UES que não até deu certo, 23, não até consegui final de fazer. 22. Aí, em 2021, começou o programa Cientista-Chefe da Cultura, que é um programa da FUNCAP, em parceria com a Secult, que tem pesquisadores para avaliar, no nosso caso, algumas ações, e a nossa ação é avaliar as políticas que estão sendo realizadas pela Secretaria da Cultura, como é que a gente colabora com as avaliações. E aí eu fui chamada, né? De onde é esse programa? Cientista-chefe da Cultura. De onde é? É FUNCAP, em parceria com a Secretaria de Cultura. Legal isso aí. A FUNCAP é uma legal. fundação estadual, né? E aí nós temos pesquisadores de várias universidades, e temos um cientista-chefe, que é o nosso querido reitor da UFC, né? Sim. Que é o Custódio. Ele é o cientista-chefe. Antes dele ser reitor, ele era o cientista-chefe da cultura. E alguns outros professores, por exemplo. Eu faço parte do grupo de pesquisadores coordenado pelo Alexandre Barbalho, professor Alexandre Barbalho, que é da UES. Então, tem professor da UES, tem professor da Unifor, tem professor da UVA, tem professor da URCA. Todos compõem. Esse trabalho de avaliação, vocês são publicados? Tem avaliação dessas? Tem, inclusive, eu não sei se tem aí inclusão, cultura e inclusão social, se tem uma capa de um livro também aí, legal. Eu não sei se eu coloquei, que é exatamente uma publicação que sai com alguns artigos, né? O trabalho da gente ele é um trabalho de bastidores, continuo. Sou bolsista, eu sou bolsista nesse programa. Pesquisadora bolsista, né? E a gente continua nesse trabalho de avaliação, avaliamos. Sua área dessa pesquisa de avaliação se detinha a um universo ou foi amplo? A gente tem algum universo específico que você pesquisou? Qual foi a pesquisa que mais você se lembra? Escola de gastronomia, né? O impacto da escola de gastronomia, como a escola de gastronomia está impactando no Mucuripe e nas pessoas, que lá a gente pensa que é só gente do Mucuripe, não, tem de Fortaleza inteira, é impressionante, as pessoas pegam o metrô e vão, é muito interessante. Eu estive lá gravando com o Erivan, produto do Morro, gravei na casa dele, no estúdio, que é ali numa rua, próximo, depois nós fomos caminhando até lá. Pronto, é um lugar muito interessante. As impressões e tal. Estudamos, eu investiguei mais essa parte da escola de gastronomia, os laboratórios. Aí a gente foi lá no Matheus Tremembé, a gente foi lá no pessoal dos assentamentos, lá em Maceió, né? Então, a gente estudou as experiências dos laboratórios de gastronomia. Nesse momento, eu estou num grupo que está avaliando o impacto e como é que é a percepção das pessoas que frequentam a Pinacoteca. Então, a gente trabalha com os equipamentos, legal, entendeu? Muito legal. Trabalhar no CCBJ já, e assim vai. E tem outras frentes do cientista-chefe. Esse trabalho chega até os gestores como resposta. Sim, a gente dá retorno. Porque ele é um trabalho voltado para a qualificação da gestão. Ele não é um trabalho para os agentes culturais, para a sociedade. Eu sei, para a gestão balizar as suas ações, ver que direção elas estão tomando, ver os resultados positivos, negativos, o que caminha, a proporcionalidade de cada um. É muito bacana esse... É importante, porque quem está na gestão não tem tempo de fazer avaliação. Eu digo por experiência. Eu já estive na gestão. Às vezes você quer fazer a coisa acontecer... Em que momento é que você para fazer essa reflexão? Em que momento é que você para fazer a crítica? Né? Então, é importante que tenha alguma pessoa que olhe e nos critique. E critique quem está na gestão. Tenha essa, inclusive, abertura para se colocar, né? Porque a gestão tem que estar aberta também para ouvir um pesquisador. E, no caso, como é um pesquisador científico, e vai trabalhar com tabulação de dados, vai trabalhar com a visão e tal, tem que... Isso é muito importante. Me diga uma coisa, mas paralelo a isso, você criou uma escola de gestão. Pronto, aí, no período da pandemia, eu estava lá pensando na vida, dizendo, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu criei um projeto, né? Eu digo, vou criar um projeto, uma escola livre de gestão, produção e políticas culturais. ECULT. Não tinha o nome ainda não, o nome chegou depois, tá? Aí apresentei para umas pessoas amigas,
mandei para as pessoas, o que é que você acha? O que é que você acha? Você acha que tem público, não sei o que lá? E eu lembro de uma das pessoas que foi muito generosa comigo, foi a Beth Aguaribe, que eu conhecia lá do antigo Instituto Dragão do Mar, né? Então, eu disse, Beth, o que é que você acha desse projeto? Isso é um independente, eu só era bolsista desse projeto, não trabalhava em lugar nenhum, não. Aí a Beth disse, Selma, esse é o projeto da tua vida, invista nele. Eu digo, me conhece faz tempo. Eu digo, esse é o projeto da sua vida, você fala nele. Aí eu resolvi investir, coloquei no edital da Secult, ele foi aprovado. Das né? escolas. Edital Escolas Livres. Primeira né? gestão, escola. Isso, como escola nova, né? Que tinha um patamar lá, escolas novas, escolas médias, escolas experientes, tipo assim, né? Como uma escola nova. E aí a gente realizou um primeiro ciclo formativo em 2023, 2024, e que foi maravilhoso, né? Nós temos como princípio ser somente mulheres. Deu trabalho, que o mundo ainda é meio dominado pelos homens, mas a gente conseguiu encontrar mulheres fantásticas que são referência. Por isso tem aulas presenciais e aulas online, porque a gente quer trazer uma pessoa que vai falar sobre inteligência artificial. A gente trouxe a Laísa Bragança, de Minas. Entendeu? Aí online dá certo, né? Eu sei. Então a gente fez esse primeiro ciclo e com um seminário de abertura com participação interessante de pessoas. Está aqui a ECUT, Escola Livre de Gestão, Produção e Políticas Culturais. Exatamente. Legal. Essa é pronto, é como que diz, tem um pouco também o universo do gênero aí que você colocou. tem a né? questão de gênero, sim. São só professoras mulheres. Tal, gestoras e tal. As gestoras são tem mulheres. uma sede física? Não, ele é uma escola. O dinheiro ainda não deu para ter uma sede física. Tá um dia caminhando. terá, se Deus quiser. Com certeza. A gente escreveu para essa terceira edição, né? A terceira edição para dar certo aí. do edital. A gente continua escrevendo ainda numa categoria mais iniciante, porque a gente é uma escola nova, né? Mas a gente não deixou de realizar coisas, independente do financiamento. O financiamento já tinha acabado, o ciclo já tinha acabado. A gente promoveu um curso de museologia com a professora Manuelina Duarte. O que acontece? A ECUT, como ela convidou pessoas de fora e as redes de relacionamento, muita gente de fora do Ceará ouvia falar da ECUT e a Manuelina chegou espontaneamente oferecendo um curso. Foi muito interessante isso, sobre gestão e planejamento de museus. Aí a gente fez, agora na Bienal do Livro, sábado. Sábado agora. Nós, recentemente, nós propomos a arena da Biblioteca Estadual, a arena da BES, durante a Bienal, que é uma arena bacana, tem uma sala de palestras e tudo mais. A gente propôs uma roda de conversa com autores e autoras cearenses que publicaram sobre políticas, produção, gestão e direitos culturais. E aí tinha homens também, não foram só mulheres. Aí, nesse caso, a gente fez uma roda de conversa muito interessante. Conseguimos parceria com o Itaú Cultural, que doou livros, nós doamos livros com o Plano Nacional de Cultura, ou seja, mantendo a escola viva. É verdade. O grande lance da gente é manter a escola livre, a escola viva. E estamos aguardando o resultado que... Então, hoje você está aí na escola, ao mesmo tempo esperando. Me diga uma coisa, e o seu cantar? Você parou, participar dos corais, fechou? Como é que está essa questão? Eu toco violão com cifra, canto em casa. Mantém. Eu parei de porque cantar. É verdade, essa gestão lhe tomou, né? Tomou a nossa artista. Rapaz. Porque, na verdade, é muito... Vendo aqui a sua trajetória, é uma trajetória de dedicação, de tentativa ou não, ou de busca de aprofundamento nos seus conhecimentos, porque é realmente uma área que exige uma dedicação exclusiva, né? É difícil você estar na gestão e ao mesmo tempo estar fatiado. E recentemente eu estava na Secult, né? Lembrando que eu fui para a Secult, eu fui convidada para implantar. A Ariano gosta de implantar também, tá? De criar coisas. Então, para implantar a Coordenadoria de Política para as Artes. E aí eu praticamente só fiz uma parte do trabalho, que foi implantar a coordenadoria. Né? Hoje existe uma coordenadoria de política para as artes na Secult, graças a Deus. Quem é que está lá? É o Leandro Maciel, uma pessoa maravilhosa, entendeu? Legal. Ele fazia parte da equipe. Passei 1 ano e poucos meses lá implantando essa coordenadoria, né? Criando conceitos, porque política, estar dentro da gestão pública é você plantar sementes. Né? Você planta sementes
E aí, na ponta, é que a gente vê florescer. Né? Legal. Na verdade, quem trabalha na sede, trabalha plantando sementes. E a gente implantou, então eu sinto isso. A gestão, ela puxa muito. Aí, mais uma vez, eu disse, não, eu tenho a escola, tenho que levar a escola adiante, tenho que sair para poder... Criar a Né, escola. para poder dar a vida à escola, para fazer a escola acontecer. Então, essa a missão. E para poder voltar a cantar, Pois voltar a fazer teatro. Eu lendo ali o seu currículo, você também enveredou muito para esse universo do ser parecerista, né? Mas, tá. papai, mas aí você foi parecerista de 30 cidades, eu não me engano. Não, é porque um bocado de... é uma fonte de renda e é interessante porque Hoje você é parecerista de algum projeto nacional? Nesse momento eu não tô com nenhuma. Mas já foi de que analisando. cidades assim? Já. Lembra de algumas? Viamão, no Rio Grande do Sul, Sete Lagoas, em Minas Gerais, Brasília. Como é? Ser parecerista do lugar desse, receber um projeto desses lá do Sul para avaliar. Na verdade, a gente analisa muito a partir do edital. O que a gente tem que ter em mente? O edital, a gente tem que ter isenção de leitura pessoal. Né? A gente não pode, gosto, não gosto. Né? Quando tem análise de currículo, é muito técnico, é um trabalho técnico, viu? É um trabalho técnico, é um trabalho bem técnico. Você está bem experiente nisso, 30 editais já porque faz tempo que eu estou fazendo, então a gente tem que ter técnica. Demanda muito tempo, muito demora. Você não pode analisar um projeto, a não ser que sejam projetos, por exemplo, o que a gente percebe, capitais. Dependendo do porte, capital não, dependendo do porte da cidade, os projetos vêm mais complexos. Aí você se dedica mais. Às vezes, a própria secretaria diz assim, não seja muito criterioso, porque o nosso público aqui, a nossa é uma cidade pequena, o nosso público é um público que não elabora projetos assim. Né? Então, a gente depende, a gente tem que ter um olhar orientação, humano. além do edital, uma orientação também da gestão. E tem que ter um olhar humano no parecer, a gente tem que dar um retorno que eduque, que colabore. Né? Que maravilha, Ser parecerista é só isso. Voltando ao seu cantar, você é contralto, né? Dá para perceber aqui que é contralto, né? Contralto. Tem o Mourão, não sei se aqui... Bota a letra do Mourão aí, não sei se... Mourão, Mourão, abre a porteira. Tá grave? Que é virgem minha intenção. Lembro, mas não me lembro se eu sei Sou cantar. como chuva ligeira nas águas de um aluvião. Vai no refrão. Lua... Essa parte não. Espaçonave brejeira, lenda mais antiga. Tá bom pra você? Lua, espaçonave brejeira, lenda mais antiga. Me colhe, vai. Me colhe feito algodão, me tece feito novelos. Sou a primeira espiga de tão dourados cabelos. Lua, espaçonave brejeira, lenda mais antiga. Lua, espaçonave brejeira, lenda mais antiga. Vou virar cobra, segredo. É isso mesmo, pode ser pra cima. Pra ver meu amor nesse enredo, desenlinhar a ciranda, abrir as portas do medo, do medo, do medo, do medo. Lua, espaçonave falta o último verso. Faltou lá na outra página. Lenda mais antiga. Beleza, lua, espaçonave brejeira,
lenda mais antiga. Oh, meu Deus. Cantamos aqui Mourão, uma parceria minha com o Guaraci Rodrigues, que foi seu diretor, né? Foi Talvez meu os seus diretor. primeiros diretores, né? Foi sim, do meu primeiro Saudoso diretor. Guaraci. Querido, grande, amado Guaraci. uma pessoa mágica. Meu parceiro muito importante na minha trajetória. Selminha, bote seu telefone ali para você Pronto. divulgar os seus livros, a escola, o curso. Como é que a gente Por lhe favor. acha? Além do seu telefone, diga aí. A página da escola é ecult.ce, @ecult.ce, é a nosso Danilo perfil do vai mostrar Instagram, aí. né? É cult.ce. @ecult.ce, e o meu telefone é 85 Danilo vai mostrar tudo aí. Que 9, importante 9, essa... né? 9924 5292. Aí, Danilo. Aí, gente, ó. Ligar para adquirir os livros da Selma, se inteirar sobre o projeto da escola, livro de gestão, convidar para dar aula, palestra, Sim. assessoria, consultoria cultural. A mulher mestranda em Barcelona em gestão, né? Experiência de gestão cultural, já viu aí Pronto, o potencial, aí já trabalhou no MINC, na Secult, na Secult, todo canto, na Unesco. O currículo Precisando, estamos aqui. é pleno, currículo pleno de gestão. Selma, aí vou mostrar a página da escola. Tem a nossa aí, página da Ecult. da Ecult, parabéns, legal demais. Essa equipe só de bocado mulheres. de mulher aí aparecendo. Parabéns por essa Obrigada. iniciativa. Há 2 anos já que ela funciona, né? 2 anos e Aham. meio. Legal. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Selminha? Fazer algum convite? Não, só agradecer esse convite, né? Essa lembrança do trabalho da gente. É muito bom quando a gente tem essa parceria, a gente reconhece nas pessoas queridas, amigas de tanta história, É verdade. e a gente vê tem- que a gente continua nesse trabalho de acreditar que a cultura e que a militância faz a gente transformar a realidade para o que a gente quiser. Então, o trabalho todo ele é voltado nesse sentido, né? É um ofício, é uma missão que a gente tem, a gente sabe disso. É que nem professor diz, é uma missão de fé, né? Profissão 80, de fé. já são aí 45 anos, né, de trajetória Pois é. artística. Começou bem jovem, com 15 anos no teatro. Exatamente. Já são 40 anos Então, de trajetória artística. aí. se eu persistir é porque alguma coisa 45, boa tem. Então não, tem. E, é assim, gente, só tenho a agradecer a sua presença, Obrigada. parabenizar por sua trajetória. A gente fica muito feliz, né, de poder ouvir aqui, inclusive, esses projetos que você participou, muitos deles muito importantes, nos últimos 25 anos para a gestão pública brasileira. A gente fica muito feliz de ouvir, até porque pouca gente, às vezes a gente não conhece, né? Eu mesmo falo, enquanto artista, eu estou sempre na minha dinâmica de produção cultural, e não conheço, por exemplo, as experiências mais amplamente das gestões, né? E é muito importante tê-lo aqui. Olha aí que o nosso querido companheiro, o presidente Lula fazendo aí. campanha lá. Ah, que maravilha. Lá Aí é fora. nosso presidente. Né? Quero agradecer, lembrando do Lula, agradecer o nosso presidente do PT, Cuni, que pediu para ele agradecer publicamente pela força que você sempre deu ao festival. Ele está lá embaixo, né? De Acopiara. Uhum. E dizer que esse ano eles estão tentando fazer e ver se você dá uma força, você com a sua energia, com as articulações, o pessoal está batalhando aí. Com certeza. No festival que tem 38 edições, merece esse olhar. Festival né? maravilhoso, festival de Acopiara. Pois é, o Coni é um dos criadores lá. E agora o Vlamir vai falar um pouco aí, dar um presente, falar um pouco da Vlamir de Souza. Gente, aqui nós estamos num programa. Vlamir de Souza, Danilo, nosso diretor, Emerson, Coni, nosso presidente, sempre agradecendo aqui cada um de vocês que contribui, que assiste esse programa. Aí o Vlamir vai falar. Fala aí, Vlamir. É isso aí, Vlamir faz uma pintura aqui. Sempre. Isso é uma honra, né? É um trabalho muito alto. É um trabalho expressionista que me parece mais Que um floral. lindo, meu Deus do que você céu! Tem essa aura Meu assim, Deus! de jardim, de colorido, essa coisa. Oh, muito obrigada. Nossa, que coisa linda! Que Você merece, Selminha. lindo. Prazer Gente, tê-la muito aqui. obrigada, viu? Não, e é essa guerreira mesmo da cultura, né? Sempre Nossa, que coisa na linda, luta meu e sempre Deus. sorrindo, sempre trazendo essa leveza. Leveza, né? Leveza. Lembrou minha mãe, Selma.
Minha mãe tem os olhos verdes, o cabelo sempre nesse corte, assim. Eu conversando com você várias vezes aqui, você me lembrou um pouco a minha mãe, Dona Lourdes. Ah, coisa boa, lembrar de ser mãe do povo. É bom demais. Gente, obrigado, obrigado, Danilo. E Obrigadíssimo. ela lembrou uma canção aqui, que é o Caminho de Luz, eu não sei se ela consegue. Caminho de Luz, eu acho. Quem segue o sol no fim da tarde vai brilhar noutro lugar, e ninguém pode dizer que não queimou a pele à terra e fez crescer, florar sementes. Caminho de Luz, né? Quem segue o sol no fim da tarde vai guiar numa estrela quem ficou sem ver o sol. Nascerá dia dentro da noite, quem segue o sol, luz irradia. Sol, estrela, noite ou dia, para todos são iguais, é só compartilhar. Lembrar que a estrela guia levou junto teu olhar, e em qualquer lugar vais estar. Quem se achou no sol vai poder brilhar com o caminho de luz. Beleza. Final aqui, já foi quebrando Lindo, tudo. grato. Tchau, gente. Gratidão. Cheio de luz. Obrigado, Selma. Obrigada, Santiago, obrigada, obrigado, Valmir. gratidão. Obrigado, Danilo. Gente, escutem, compartilhem, divulguem. É muito importante. Esse programa hoje é um programa muito rico da história de vida da Selma e também para você entender um pouco as gestões culturais do país e de Fortaleza e do Ceará. Isso aí. Valeu.